Este é o meu resumo do anime como um aristocrata reencarnado. Se você curte meus resumos, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Vemos um assalariado japonês médio que trabalha o dia todo e não tem vida social para falar. Ele está preso nessa rotina monótona e exaustiva até que um dia tem um ataque cardíaco porque sua vida é tão vazia. A próxima coisa que ele sabe é que abre os olhos e se encontra em um hospital antigo com uma senhora ao seu lado. Ela diz que ele tem um rosto gentil como o do pai, mas ele não consegue entender o que está acontecendo. Então, uma empregada entra e oferece chá à senhora, e é quando ele finalmente se vê no reflexo da bandeja que a empregada está segurando. Ele foi reencarnado como um bebê chamado Ars Luvent, e quando 3 anos se passaram, ele já começou a tirar o melhor proveito de sua nova vida aqui. O cara já dominou a leitura e a escrita e adquiriu um conhecimento incrível sobre este mundo novo. Acontece que ele nasceu no Império Quarto de Verão, que governa o continente Quarto de Verão. Como ele nunca viu um mapa assim antes, ele sabe com certeza que não está mais na Terra. Por sorte, ele nasceu em uma família nobre chamada Louvain. Então ele vivia em uma mansão enorme com seu chefe cuidando dele. Quando Ars reencarnou, ele descobriu que tinha uma habilidade incrível que ninguém mais tinha. O cara vai à sala de treinamento dos guardas e pergunta se pode dar uma olhada na prática deles. Eles são todos legais com Ars, então não vem razão para recusá-lo, mesmo que seja meio estranho que uma criança de 3 anos esteja tão animada para vê-los lutar. Enquanto ele está passeando, ele nota um guarda tendo dificuldades com uma lança. Essa é a sua chance de usar sua habilidade especial chamada Avaliação. Com isso, ele pode ver todas as estatísticas desse guarda chamado Milos. Acontece que sua estatística de cavalaria ser D não é tão impressionante, mas sua estatística de arco e flecha ser B é legítima. Então Ars achou que Milos seria muito melhor no papel de arqueiro. Depois que Milos perde sua luta, Ars se aproxima dele e pergunta se ele já pensou em usar um arco em suas lutas. Milos acha que arcos são para covardes que gostam de estar seguros enquanto atacam, então ele nunca será visto usando uma arma assim. Mas Ars insiste que acha que Milos seria um ótimo arqueiro se tentasse. Milos não é do tipo que normalmente concorda com coisas assim, mas como é o Ars pedindo, ele cede e decide tentar pelo menos uma vez. O cara nunca sequer segurou um arco antes, então não está muito confiante em acertar o alvo. Mas Ars o tranquiliza, dizendo que vai ficar tudo bem. Então ele se posiciona e puxa o arco para disparar. O primeiro tiro é um tiro no alvo, e Milos mal pode acreditar no que acabou de conseguir. Só para ter certeza de que não é sorte, ele dispara mais tiros e cada um acerta no centro, com um até dividindo outra flecha. Depois de ver o que Milos pode fazer com um arco, todos os outros guardas dizem a ele que deveria mudar para arqueiro, como Ars havia dito, porque ele é péssimo com a lança de qualquer forma. Eles ainda estão curiosos sobre como Ars sabia que Milos seria uma fera com o arco no entanto. Ars não consegue realmente explicar sua habilidade, então ele apenas a chama de instinto em vez de revelar sobre ver as estatísticas das pessoas. Ele está confiante na precisão de sua habilidade após testá-la, mas por algum motivo, ele não consegue usá-la em si mesmo. Mais tarde no jantar, Ars está se preparando para comer quando seu pai pergunta se ele realmente descobriu o talento de Milos para a arquearia. Seu pai é Raven Loven e ele tem uma expressão naturalmente carrancuda, então ele sempre parece um pouco zangado, mesmo quando não está. Ars acha que seu velho é uma lenda porque passou de fazendeiro a nobre apenas com suas habilidades de luta. O cara é tão poderoso que poderia derrubar 10 caras sozinho se quisesse. O pai diz a Ars para trabalhar em aprimorar esse instinto de identificar o talento das pessoas, porque um dia Ars vai ser o Senhor das Terras. E quando esse dia chegar, ser capaz de ver o talento das pessoas vai ser extremamente valioso. Ele oferece seu prato de comida a Ars, mostrando carinho, dizendo que quer que Ars cresça rapidamente. Desde aquele dia, Ars tem lido sobre o Império e percebeu que vai estar completamente ferrado se não mudar as coisas em breve. Os governantes de Summerforth eram completamente corruptos, e por causa disso, os camponeses de todo o reino se revoltaram. Se isso continuar, todo o Império pode desmoronar, levando a guerras sérias. Como futuro senhor deste lugar, ele vai precisar liderar sua equipe na batalha, mas não tem confiança para dizer que vai ter sucesso em uma guerra. Então, ele decide que precisa se preparar para esse desastre, reunindo algumas pessoas talentosas para apoiá-lo quando esse dia chegar. Ele foi para as ruas da cidade e começou a usar a avaliação para escanear as pessoas, procurando alguém com algum tipo de talento. Mas mesmo depois de procurar por um bom tempo e forçar os olhos no processo, ele ainda não encontrou ninguém útil.
Naquele momento, ele viu um garoto sendo expulso de uma loja e negado atendimento por uma senhora idosa. Todo mundo vê o que está acontecendo, mas todos são racistas pra caramba, então não estão tentando ajudar um Malkin. Malkin são as pessoas que vieram para Summerforth do outro lado do mar, geralmente trazidas como escravas, então as pessoas os desprezam. Ars não vai apenas assistir ele ser ostracizado pelas pessoas, então ele se aproxima e oferece um pão que tem em mãos. O garoto fica incerto no início, mas aceita o pão, e então Ars usa a avaliação nele. Acontece que esse garoto chamado Heights tem algumas estatísticas sérias. O cara está no mesmo nível de algumas das pessoas mais incríveis do mundo, então se ele tiver a chance de crescer, se tornará uma força a ser reconhecida. Heights termina o pão e agradece a Ars novamente pela gentileza e vai embora. Mas Ars não vai deixar um cara tão talentoso escapar, então ele o segue até acabarem em um beco escuro. Heights o interrompe, dizendo que é burrice seguir estranhos em lugares suspeitos, mas Ars o interrompe e pede para Heights ser seu retentor. Heights acha que ele está brincando, mas Ars está falando sério, então se apresenta como filho do Senhor, e pede novamente para Heights se juntar a ele, porque Ars pode ver que ele tem muito talento. Kratos não acredita que seja tão talentoso quanto Ars afirma. Além disso, ele sabe que vai prejudicar a reputação de sua família se aceitarem um Malkin como ele. Ars diz que vai encontrar uma solução, mas Heights ainda recusa a oferta e começa a se afastar. Enquanto ele está saindo, Ars começa a correr atrás dele, porque talvez nunca encontre outra pessoa talentosa como Heights novamente. Então ele muda de tática e tenta suborná-lo com toda a comida incrível que o chefe de sua família pode preparar. Ars o leva de volta para sua casa, e Heights fica chocado ao ver que Ars não estava brincando sobre ser filho do Senhor. Eles entram e algumas comidas de dar água na boca são servidas para Ars, mas até mesmo os criados aqui são abertamente racistas. Então eles só dão a Heights uma tigela de feijão e dizem que ele não pode esperar uma refeição decente porque ele é um Malkin. Eles querem que ele coma aqueles feijões ressecados e vá embora. Mas Ars não aceita esse desrespeito flagrante com seu convidado. Ele deixa bem claro que Heights vai ser tratado como qualquer outro convidado aqui. Então todos pedem desculpas e servem a ele uma comida decente desta vez. Enquanto Heights está comendo sua refeição, Ars pergunta por que ele acabou em Summerforth em primeiro lugar. Então ele explica que fazia parte de um grupo de mercenários antes, mas infelizmente todos foram mortos em uma de suas missões. Heights estava vagando sem rumo desde então até tropeçar neste lugar. Essa é uma história comovente, mas o mordomo não se importa nem um pouco e insiste para que Ars faça o garoto Malkin sujo ir embora. Ars diz a ele que não vai mandar Heights embora tão cedo, já que o trouxe aqui para torná-lo seu servo oficial. O mordomo acha que isso é uma ideia maluca porque o pai dele nunca vai dar o aval para isso. E ele está certo, porque quando Ars conta seus planos para o pai, o velho simplesmente rejeita, dizendo que pessoas como Heights não estão à altura do povo de Summerforth, então ele não vale nada. Até o pai dele é racista, então Ars tem que fazer um esforço para que ele aceite Heights como retentor. Ele diz ao pai que percebeu o talento incrível de Heights, assim como fez com Milai. Mas, embora Raven confie na habilidade do filho de identificar talento, as pessoas de Summerforth estão todas convencidas de que Malkin não é capaz de nada bom. Então, eles acham que Heights não pode ter esse tipo de talento incrível que Ars afirma. Mas Ars não está recuando, insistindo que ter Heights do lado deles será crucial para o futuro do território deles. Então ele sugere que seu pai teste Heights para ver se o talento é real. Raven concorda em testá-lo, e se ele passar, pode começar como soldado, mas o teste que ele sugere é um duelo direto, e Heights tem que vencer para obter a aprovação. Ars está ficando preocupado porque, embora Heights tenha habilidades, seu pai ainda tem uma pontuação de destreza mais alta, então vencer uma luta justa vai ser difícil. Mas por sorte para eles, Raven ainda é um homem decente, então ele não vai dar tudo de si contra um garoto de 14 anos. Ele vai dar uma vantagem a Heights para equilibrar um pouco as coisas. Com essas condições, Ars acha que Heights tem uma boa chance de sair vitorioso, e Heights está tranquilo com isso. Então, Raven diz que vão começar esse duelo imediatamente. Enquanto eles estão se afastando para que Heights possa lutar contra o pai de Ars, Heights para por um segundo e pergunta por que Ars está passando por todo esse trabalho para torná-lo um retentor. A oferta o deixa feliz, mas parece boa demais para ser verdade, considerando que ele está sempre sendo perseguido por ser um Malchan. Ars assegura a ele que está fazendo todo esse esforço porque Heights significa algo para ele. Um dia, Ars será o Senhor da Terra, e quando esse dia chegar, ele quer Heights ao seu lado.
Então Hitz promete dar o seu melhor e vencer. Eles chegam ao campo de treino e todo mundo está confuso sobre o que está acontecendo. Raven pede que tragam espadas de treino e uma ampulheta. Assim que eles prepararam o equipamento, ele explicou que tudo o que Hitz precisava fazer era acertar um golpe nele dentro do limite de tempo para ser declarado vencedor. Ars acha que isso pode funcionar a seu favor porque, embora Raven seja o espadachim mais habilidoso, as habilidades de Hitz devem ser suficientes para pelo menos acertar um golpe nele. O duelo começa, e Raven avança diretamente contra Hitz com toda a sua força. Hitz é ágil, no entanto, e consegue desviar, mas ele sente que se aquele golpe tivesse acertado, teria acabado com ele, espada de treino ou não. Raven é mais forte do que ele, mas Hitz ainda está se mantendo na luta. Os outros soldados estão muito impressionados porque eles não conseguiam acompanhar Raven de jeito nenhum, e isso foi quando ele pegou leve com eles. Mas agora, Raven está indo atrás de Hitz sem se segurar. Então Hitz leva uma pancada no ombro que o faz quicar no chão. Ele se levanta e olha para Ars, que está torcendo por ele. Isso o anima novamente, e ele está pronto para continuar a luta. Ele avança contra Raven com uma nova estratégia, abaixando-se sob o golpe e se esgueirando por trás dele. Ele usa o brilho do sol como cobertura para atrapalhar a visão de Raven e acertar um golpe. Raven ainda bloqueia, mas assim que Hitz recua para criar espaço, ele declara que o duelo acabou. Hitz olha para trás para se certificar de que não ficou sem tempo, garantindo que ainda há areia na ampulheta. Isso significa que ele acertou Raven, mesmo que tenha sido apenas um leve toque. Todos ficam completamente surpresos com o que Hitz conseguiu, e Raven o parabeniza pela vitória. Ele admite que Ars estava certo sobre o talento insano de Hitz, e agora que viu com seus próprios olhos, ele sabe que Hitz tem potencial para ser um espadachim de alto nível no futuro. Ars também tem um futuro brilhante pela frente se ele conseguir encontrar talentos assim tão facilmente. Raven estava preocupado com como Ars iria lidar com a loucura do mundo quando as coisas ficassem complicadas, mas agora parece que ele não precisa se preocupar com nada. Ars pode ter conseguido se tornar o novo imperador da Terra. Isso é um pouco ambicioso para o senhor de uma vila tão pequena. Hitz ganhou muito respeito dos soldados agora que viram do que ele era capaz. E um pouco depois, Ars passou para ver se Hitz estava se acomodando em sua nova vida aqui. Hitz está arrasando com seu uniforme novo. Ele decidiu assumir também as tarefas de servo porque quer ajudar o máximo que puder. Ele também demonstra grande gratidão a Ars por salvá-lo de uma vida nas ruas. Para pagar essa dívida, ele vai ficar ao lado de Ars a partir de agora. Alguns meses se passam e descobrimos que Hitz tem passado a maior parte do tempo com Ars, em vez de entrar na ação do campo de batalha. Mas ele tem sido muito útil e mostrado algumas habilidades de luta incríveis. Hitz tem se dedicado aos estudos com muita tutoria, e isso aumentou sua engenhosidade de forma incrível. Agora ele é uma das pessoas mais inteligentes de toda a equipe. Assim que o pessoal da casa e do domínio conheceu Hitz, eles o aceitaram de imediato. As criadas não conseguem evitar fofocar sobre ele, falando sobre como ele é atraente. Um dia, Hitz compartilha alguns conhecimentos de história com Ars. Ele explica que o Quarto Império de Verão era originalmente composto por 7 reinos. Um desses reinos, Ansel, tinha muito poder, então invadiu e conquistou os outros 6 reinos. O rei Anatus de Ansel se declarou imperador e renomeou todo o continente como o Quarto Império de Verão. Mas agora o Império inteiro está em apuros. O governante no comando é uma criança de 8 anos chamada Baidoras, mas o verdadeiro poder está nas mãos de seus conselheiros, e eles estão em conflito entre si. Com a liderança fraca, revoltas estão começando a surgir. Elas são de pequena escala por enquanto, mas até Raven teve que enviar tropas para acalmar as coisas. Essa situação pode explodir de vez, então Ars percebe que precisa usar sua habilidade de avaliação para recrutar algumas pessoas talentosas para o seu lado antes que tudo desmorone. A família de Ars reside em um lugar chamado Território da Missão, então ele fica chocado quando Ars prevê que o grande conflito vai começar lá. O governador de lá é velho como a terra e está com a saúde debilitada, então é provável que ele não dure muito mais tempo. Ele tem 2 filhos e ambos querem herdar sua posição, o que pode levar diretamente a uma guerra. O pai de Ars acredita que o filho mais velho deve assumir como governador, mas ele não tem voz sobre qual lado ele acabará apoiando, pois não serve diretamente ao governador. Lamberg está neste distrito chamado Canar, e Raven atua como seu chefe. Ars está se sentindo muito nervoso, porque ele é apenas uma criança, e até agora a única perspectiva promissora que encontrou é Hitz. Felizmente, Hitz vê tudo isso como uma oportunidade de ouro. Se um senhor puder mostrar suas habilidades em um grande conflito, isso pode ajudá-lo a subir no mundo. Ars se sente inspirado, e eles decidem melhorar e ficar mais fortes para aumentar suas chances. Hitz promete proteger Ars e pede sua ajuda para encontrar as pessoas certas para que isso aconteça. Enquanto eles estão chegando na cidade, Ars percebe que seu pai tem treinado com mais frequência.
Está bem claro que ele sente que uma guerra está chegando. Ars avisa ao pai que vai procurar mais recrutas, então Raven pede para ele encontrar alguém com habilidades mágicas incríveis. Acontece que Raven não consegue lidar com magia como um profissional, e as pessoas que conseguem não são tão boas assim. Uma vez ele pediu a Ars para tentar usar magia, então Ars tentou com algum dispositivo mágico, mas ele foi péssimo nisso. Seu pai nunca pediu novamente depois disso, mas ter um mago na equipe aumentaria seriamente suas forças. Então Ars está super determinado a encontrar o melhor candidato a mago por aí. Eles foram até a capital do distrito de Canar, onde Ars fica chocado ao descobrir que há 50 mil pessoas vivendo lá. Todo mundo parece muito rico, e Ars sonha em dar esse tipo de vida boa para seu povo de Lamberg um dia. Hitz tem certeza de que eles encontrarão um candidato incrível a tantas pessoas lá. Mas Ars usa sua habilidade por um tempo, e não consegue encontrar ninguém com verdadeiro potencial. Veja, a habilidade de Ars mostra para ele os números das estatísticas de uma pessoa e os níveis de aptidão, mas o verdadeiro talento vem de uma combinação de ambos. Só ter estatísticas altas sem a aptidão certa não vai adiantar. Ars começa a se sentir desanimado, porque não consegue encontrar a pessoa certa, mas Hitz lembra que não há necessidade de se apressar. Enquanto continuam explorando, Ars encontra um beco onde as pessoas vivem. Ele fica completamente chocado, então Hitz o ensina. Onde há riqueza, sempre há pobreza. É como se a prosperidade gerasse desigualdade ou algo assim. Hitz percebe que Ars o salvou desse tipo de vida, mas infelizmente eles não podem fazer nada por essas pessoas agora. Ars tem uma realização. Veja, antes ele estava apenas olhando para todas as coisas chiques e pensando que era uma boa cidade, mas para ele, uma boa cidade é onde até os menos afortunados podem se destacar. Ele sabe que pode ser ingênuo, mas gostaria de encontrar o próximo candidato entre essas pessoas menos afortunadas. Hitz não acha que ele seja ingênuo nem um pouco, e Ars fica completamente chocado quando ele diz que tem orgulho de ser seu assistente. Depois disso, eles vão para o maior mercado da cidade, onde alguém oferece a Ars um ovo de dragão. Ars simplesmente não consegue acreditar que dragões existem neste mundo, e o comerciante percebe o quanto ele está empolgado. Então o comerciante oferece a ele alguns ovos raros por apenas 1 prata cada. Ars está pronto para gastar esse dinheiro, mas Hitz está furioso com o comerciante. Ars está chocado, mas Hitz sabe que esse cara contrabandeou esses ovos ilegalmente porque o comércio com o continente do norte foi congelado. Além disso, o tamanho e as manchas nos ovos nem parecem legítimos. E o que é ainda mais suspeito é que este comerciante tem um estoque inteiro de ovos raros de dragão. Hitz descobre que na verdade são ovos de lagarto gigante, então ele decide que a punição para este comerciante por envergonhar Ars deve ser a morte. Ars implora a Hitz para parar, então Hitz pede desculpas por ter exagerado. Ars começa a se preocupar que Hitz vai reagir assim toda vez que for enganado, então decide se tornar mais esperto rapidamente antes que alguém acabe 6 pés abaixo da terra. Eles fazem uma pausa para comer, mas quando Ars tenta comprar alguns doces, alguém esbarra nele. Ele fica surpreso quando Hitz aponta que seu dinheiro foi roubado, então eles vão atrás do ladrão. Esse ladrão é bem rápido, tornando difícil alcançá-lo. Mas Hitz arranca o casaco dele e revela que é uma garota. Eles a seguem até um beco onde ela está sendo atacada por alguns caras. Ars manda eles se afastarem, então eles tentam atacá-lo, mas Hitz os detém e lhes dá uma lição. Eles se afastam e Ars acha que seu amigo é muito legal. Ars verifica se a garota está bem e fica chocado ao descobrir que ela é uma maga de nível S com um potencial incrível. Não só isso, sua liderança pode chegar a 92 e sua habilidade pode ir até 116. Ela é uma garota super jovem, mas suas habilidades rivalizam até com as do pai de Ars. Cada estatística que não está relacionada à magia é fraca, mas tudo bem porque ela já deve ter algum poder mágico insano. Hitz diz a ela para devolver o dinheiro de Ars, mas Ars interrompe e pede para ela ser sua assistente. Hitz aponta que ela é uma ladra, mas Ars revela que ela tem um talento mágico incrível como ele nunca viu antes. Mas a garota interrompe e diz diretamente que preferia acabar com a própria vida do que servir a um garoto como Ars. Ars tenta dizer a ela que ela tem um potencial mágico insano, mas ela não acredita nele porque nunca usou magia antes. Este garoto esperto vê a situação de um ângulo completamente diferente e descobre que ela é uma ladra porque passou por tempos difíceis. Então, ele explica para ela que se ela trabalhar com ele como sua assistente, receberá um bom salário e refeições regulares. Mas, caramba, a garota não quer saber disso. Ela chama Ars de mimado e detesta os nobres. Ela se pergunta o que lhes dá o direito de menosprezar os outros. Ela acha que eles simplesmente nasceram com sorte e não fazem nada para merecer seus privilégios. Ela deixa bem claro que não está tentando ser uma ferramenta para proteger o estilo de vida luxuoso de Ars. Ars explica que ele não é um nobre chique como o que ela está falando. Ele quer construir uma cidade onde pessoas como ela possam viver bem, e precisa da ajuda dela para isso. A garota aponta que essas pessoas estão sofrendo agora, e a ideia dele de ajudá-las mais tarde parece muito ingênua para ela. Ela supõe que Ars só quer a ajuda dela para se exibir para os outros sobre como ele é gentil e se sentir bem consigo mesmo.
Hitz intervém para simplificar e diz a ela para devolver o dinheiro. Então ela devolve, porque não quer ficar devendo a eles por tê-la salvado. Ars nota uma marca no pulso dela e ela revela que foi pega invadindo a casa de um nobre e acabou sendo vendida para um comerciante de escravos. Ela conseguiu escapar, então aqueles caras que Hitz derrotou eram capangas do comerciante. Ars acha que ela deveria sair da cidade porque estão procurando por ela, mas ela diz que não pode. Nesse momento, um grupo de crianças sai bandido, e ela aponta que esses pequenos não têm pais e ninguém para amá-los. Ela não pode simplesmente abandoná-los assim. Ars entende agora, então ele concorda em parar de tentar recrutá-la. Mas ele a ajuda com sua bolsa de dinheiro. Ela lembra a ele que ele está dando a ela de bom grado, então ele não pode pedir de volta. Ars diz que agora é tudo dela, então ela o chama de esquisito e sai com as crianças órfãs. Naquela noite, Ars não consegue tirar da cabeça a vida difícil da garota. Ries também conhece a luta e diz diretamente a ele que o mundo não é gentil com aqueles que estão no fundo. Ela provavelmente foi tratada como lixo pelos nobres no passado, e é por isso que os odeia. Ries aponta que Ars não é assim, mas Ars percebe que tem dado sua vida privilegiada como garantida. Então entende por que ela o vê dessa forma. Ars realmente quer construir uma cidade melhor, e ela pode ter estado certa com o que disse. Nesse momento, Ars avista as crianças órfãs de antes, e elas contam que a garota chamada Charlotte foi capturada. Um breve olhar sobre o passado de Charlotte e você verá como a vida dela foi incrivelmente difícil. Ela era apenas uma criança, mas nem conseguia se lembrar da última vez que derramou lágrimas. Ao olhar para uma menina feliz, ela começa a se perguntar se a última vez que chorou foi quando percebeu que não tinha paz. A vida só piorou à medida que ela crescia. Ela estava sem dinheiro e sem teto, então as pessoas a tratavam como lixo. Ela se pergunta se a última vez que chorou foi quando percebeu que é menos que um ser humano. Ela desiste de tentar se lembrar e apenas se pergunta por que diabos nasceu em primeiro lugar. Agora, de volta ao presente, Charlotte está apanhando daqueles brutamontes sem parar. Eles estão irritados porque ela está dificultando o trabalho deles, e estão desapontados porque ainda não conseguem fazê-la chorar, então continuam batendo. O traficante de escravos lembra-os de não estragar o rosto dela porque ele já encontrou um comprador para ela, e ele não quer irritar o cara mal. Os capangas descobrem que ela tem um monte de dinheiro, então Charlotte tenta pegar de volta, mas paga o preço por isso. Charlotte estava tentando conseguir esse dinheiro para os órfãos, mas o traficante diz a ela que não há esperança para ela. Mesmo que ela escapasse, ela apenas voltaria a uma vida de miséria. Ele sugere que ela aceite que sua vida acabou e diz para ela culpar os pais por a terem abandonado. Nesse momento, todos os capangas ficam assustados porque Ries entra de repente. Ele simplesmente destrói um monte desses capangas e Charlotte se pergunta por que diabos eles estão aqui. O comerciante diz que eles têm coragem de invadir, mas fica chocado quando Ars de alguma forma sabe seu nome. Esse cara percebe que Ars é um nobre pelo jeito que está vestido, mas ele não vai deixar Charlotte ir embora. Ele explica que ela é apenas mercadoria e que nobres como Ars e sua família são os que as compram secretamente. Ele espera que, como nobre, Ars entenda, mas isso só irrita ainda mais Ars. Charlotte diz a Ars para ficar fora disso, já que ele mal a conhece. Mas Ars tem pensado em algo desde que se conheceram. Ele tem tentado descobrir por que os olhos dela parecem tão vazios, e finalmente percebeu que o nível de ambição dela está apenas em 1. Ambição significa as esperanças e sonhos pessoais de alguém, representando seu desejo de melhorar, sua tenacidade e sua esperança para o futuro. Charlotte está apenas em um maldito 1, o que significa que ela desistiu do seu futuro. O comerciante ri pra caramba, deixando claro que Charlotte é apenas uma escrava, então ela não tem futuro, idiota. Isso irrita muito Ars, e ele aponta que os adultos deveriam proteger o futuro das crianças. Mas esse cara não só tirou o futuro de Charlotte, como agora está rindo disso. Ars chega ao seu limite e diz que cabe a Charlotte decidir o que ela quer ser, não esses malditos capangas. Charlotte se lembra de por que parou de chorar. Derramar lágrimas não ajuda ninguém a sobreviver. Ela desistiu de ter sonhos há muito tempo porque acreditava que os destinos são decididos quando as pessoas nascem. Fechar o coração foi a única maneira que ela encontrou para se proteger de todo o tratamento horrível. Ela aprendeu que lágrimas são para os fracos, e no mundo dela, fraqueza equivale à morte. Ela decidiu se concentrar em ser forte para sobreviver, então é muito confuso por que diabos ela está chorando agora, de todas as horas. O comerciante cansou de ser gentil com Ars, então Charlotte diz para ele cair fora, mas Ars diz para ela não se preocupar e diz a Ries para lidar com eles. Os capangas dizem que agora estão em apuros, mas Ritz derruba um deles e diz: eles pagarão o preço máximo por irritar seu Sr. Ars, que é a morte. Os capangas acham que podem dominá-lo porque tem a vantagem numérica, mas Ritz simplesmente destrói um monte deles. Esses idiotas até tentam usar magia contra ele, mas isso não desacelera Ritz. Ritz fica de pé sobre todos os capangas derrotados e o comerciante o chama de um maldito monstro.
comerciante diz que não tem outra escolha, então chama seu maior capanga. Esse gigante costumava ser um comandante de infantaria, mas foi expulso por mau comportamento. Charlotte está preocupada com esse cara, mas Ars usa seus poderes nele e diz pra ela não se preocupar. O cara os menospreza, mas Hitz aponta que ele só pode fazer isso se sair vivo da luta. Isso faz o cara atacar Hitz imediatamente, mas as habilidades de Hitz estão em outro nível. Ele derruba o cara em pouco tempo e Charlotte fica completamente chocada, se perguntando quem diabos são esses caras. O comerciante acabou de revelar que o chefão do distrito de Canarre apoia totalmente o comércio de escravos, mas Ars já sabia disso, então ele declara diretamente que vai comprar Charlotte. O comerciante tenta resistir, mas Hitz o confronta, dizendo que eles poderiam facilmente arrancá-la de suas mãos, e isso seria muito pior para a reputação do comerciante se ele perdesse uma escrava que já tinha um comprador. Soaria muito melhor se ele simplesmente a vendesse para alguém disposto a pagar mais. Depois de alguma reclamação, o cara relutantemente concorda em deixá-los comprá-la. Então, Ars se oferece para levá-la de volta para sua equipe, mas Charlotte quer ir a um lugar específico primeiro. O problema é que fica no fundo da floresta, e Ars não é exatamente fã de caminhadas, mas eles chegam lá, e caramba, Ars fica impressionado com a vista deslumbrante. Este lugar é o esconderijo secreto de Charlotte, onde todos os problemas da cidade parecem pequenos. É claro que este lugar significa o mundo para ela, então Ars se pergunta por que ela está mostrando isso para ele. Depois de refletir sobre suas palavras, Charlotte se pergunta por que Ars quer construir uma cidade onde até pessoas como ela possam ter vidas estáveis. Ars mantém a simplicidade, ele adora crianças. Charlotte aponta que ele também é uma criança, mas Ars explica melhor. Ele sabe que quando você está se sentindo para baixo, o sorriso de uma criança pode te animar, e ele acredita que é porque o sorriso de uma criança está cheio de esperança. Ter esperança significa estar animado para o futuro, e essa animação tem um poder sério. Ars acredita que sorrisos são contagiosos, e que esse entusiasmo é o que torna uma cidade um lugar melhor. Essa é parte da razão pela qual ele quer criar um espaço onde as crianças possam sempre ter esperança. Ele quer construir uma cidade onde as pessoas possam viver com esperança e estabilidade. Ars pede desculpas se parece que está dando uma lição nela, mas, surpreendentemente, Charlotte concorda em ser sua mão direita. Ars lembra-a dos órfãos, mas ela explica que eles são a razão pela qual ela está disposta a isso. Ela quer que essas crianças tenham o tipo de futuro de que Ars está falando. Nesse momento, Hitz aparece e revela que encontrou algum item mágico no armazém. Ele confia no olho de Ars para identificar talentos, mas quer ver por si mesmo se Charlotte pode usar magia. Ela está disposta a tentar, mas lembra-lhes que nunca realmente usou magia antes, e que nem sabe como lançar feitiços ou nada disso. Enquanto Hitz explica para ela, Ars começa a pensar em como nunca encontrou mais ninguém com um dom mágico de nível S. Ele se pergunta o quão poderosa Charlotte é e ela está pronta para mostrar a ele. Ela recita uma rápida encantação e libera um feitiço de fogo incrivelmente poderoso. E caramba, os caras ficam totalmente chocados, mas isso não é nem metade. Enquanto o feitiço ilumina o céu, as pessoas em todos os lugares estão enlouquecendo com o show de fogo épico, e o item mágico simplesmente se despedaça. Os caras ainda estão completamente maravilhados e Charlotte finalmente começa a mostrar alguma confiança. Ars não poderia estar mais feliz, e Hitz finalmente a elogia por seu talento. Charlotte está animada ao saber que vai receber um salário mensal, um lugar para ficar e comida regular, mas ela quer que todo o dinheiro seja enviado para ajudar os órfãos. Tudo o que ela precisa é de um teto sobre sua cabeça e um pouco de comida, então Ars concorda em fazer isso acontecer. Ars sempre sabe como dizer a coisa certa, ao declarar que mal pode esperar para ver o que o futuro reserva para ela. E Charlotte diz que fará qualquer coisa para realizar o sonho de Ars, e ela o chama de Senhor Ars. Mas Ars rapidamente corta essa formalidade, dizendo que ela não precisa ser tão formal. Então ela fica aliviada, porque é péssima nisso de qualquer forma, e ela é mais velha que ele, então seria estranho. Charlotte pede desculpas por pegar o dinheiro deles e agradece a ele por salvá-la. Ars diz: não foi nada, ele só quer ir para casa e comer. Ela diz a Hitz que está realmente ansiosa para ver o futuro de Ars, e Hitz concorda, enquanto Charlotte diz aos órfãos que vai buscar leite para eles. Ars está pensando em como é incrivelmente feliz por ter dois aliados leais. A casa de Louvain está definitivamente ficando mais forte, mas Ars não pode negar que sente a pressão. Ele está cercado por pessoas incríveis e se pergunta se é capaz de liderá-las, já que é apenas um cara comum. Ele tem medo de estragar tudo e decepcioná-los. Mas então ele se lembra da promessa que fez a eles e se recompõe. Ele vai fazer o que for preciso para construir uma cidade épica. Finalmente, todos se sentam para comer, mas fica muito claro que Charlotte precisa aprender algumas boas maneiras e fala básica. Charlotte acha que é impossível, mas Hitz explica para ela. Ela precisa se recompor porque vai estar com Ars nas refeições.
Charlotte diz a Ars que preferia tirar uma soneca, mas Hitz tem que lembrá-la de que, para eles, ele é Lord Ars. Depois disso, Raven se recusa a aceitar Charlotte, pois acha que o campo de batalha é muito arriscado para mulheres, mas Ars não aceita isso. Ele diz a Charlotte para mostrar seu poder, e Raven rapidamente muda de ideia, e ele está totalmente a bordo e a recebe de bom grado em sua equipe. 3 anos depois, vemos o exército de Raven voltando do campo de batalha. Acontece que eles têm problemas com a província de Setz, e é por isso que Raven tem que servir no exército. Ars pergunta a ele sobre a batalha, e ele revela que eles simplesmente esmagaram o inimigo, elogiando a magia de Charlotte por levá-los à vitória. Dizem que agora ela é conhecida como a maga mais poderosa de todo o campo de batalha, comandando a unidade mágica como uma chefe. Vemos que Ars tem alguns irmãos recém-nascidos, e ambos têm habilidades incríveis. Ele acha que eles vão segurar as pontas e apoiar a família no futuro. Hitz informa sobre os irmãos Katia, dizendo que eles vêm de uma família de caçadores que acabou de se mudar para Lamberg e parecem ter talento. Então Ars decide procurá-los, e Charlotte se oferece para ir com ele. Eles procuram pela floresta e avistam uma criatura fugindo. Mas de repente, uma flecha a derruba com um único tiro, e esses 2 caçadores aparecem. Ars, usando sua habilidade, descobre que esses caras são os irmãos Katia, Gatos e Marcos, e ele vê o talento deles, pensando que vão se tornar soldados sólidos. Eles o convidam para a casa deles, onde o pai, Greg, está preparando um banquete. Charlotte prova a comida e diz: "Nossa, está deliciosa." Gatos explica que é a criatura que acabaram de caçar chamada Tassuar. Greg pergunta a Ars por que ele está na floresta, então ele explica que quer recrutar Gatos e Marcos para o exército porque sabe que eles têm habilidades. Greg fica muito feliz com essa notícia. Ele informa a Ars que tem outro filho chamado Rosal, mas ele não é tão capaz quanto os irmãos. Eles veem Rosal pegando pão da mesa, então Greg o repreende, dizendo para cumprimentar os convidados. Ars usa suas habilidades em Rosal e percebe que esse cara é um verdadeiro gênio, sua inteligência é fora de série. Então Ars diz a Greg que quer fazer de Rosal seu vassalo, mas Greg acha que é uma má ideia, dizendo que ele só vai causar problemas. Mas Ars pergunta se ele quer se juntar a eles, e Greg fica com medo, pensando que terá que ir para o campo de batalha. Então ele recusa diretamente, dizendo que não quer morrer. Ele volta para o quarto e Greg explica para Ars que, desde que a mãe dele faleceu, Rosal tem se mantido trancado lá, sem aprender nenhuma habilidade de vida. Mas Ars não está preocupado e diz que Rosal é um gênio, pensando que ele vai ser um estrategista incrível um dia. Ars entra no quarto de Rosal e vê o cara lendo um livro, mas ele explica que é o único que eles têm na casa, e que sua mãe costumava lê-lo para ele. Ele diz que o livro está lhe trazendo paz, então Ars o convida para sua biblioteca, dizendo que ele pode ler o quanto quiser. No início, Rosal recusa porque não confia em Ars, mas ele quer ler mais livros, então concorda. Mas ele diz que vai levar seus irmãos junto. Eles vão para a mansão e Ars apresenta Charlotte a Gatos e Marcos. Ela os mostra o quartel enquanto Rosal vai para a biblioteca. Ars diz a ele para ler qualquer livro que chame sua atenção e ordena a Hitz que cuide dele, dizendo que ele também precisa estudar. Em seguida, ele sai da biblioteca. Mas ele acaba desmaiando e acorda mais tarde, percebendo que deixou Rosal na biblioteca por horas, pensando que o cara provavelmente já foi embora. Então ele volta para a biblioteca e Hitz lhe diz que Rosal adormeceu depois de ler um monte de livros. Ars usou sua habilidade, percebendo que o intelecto de Rosal está ficando mais afiado a cada minuto. Ele nota que Rosal está aprendendo a uma velocidade impressionante. Seus irmãos se juntam a eles, pensando que Rosal apenas perdeu tempo na biblioteca porque nunca foi ensinado a ler. Ars fica todo surpreso ao ouvir isso. Rosal acorda e Ars pergunta como diabos ele está aprendendo a ler livros. Rosal explica que aprendeu observando sua mãe e todos acham difícil de acreditar. No dia seguinte, Ars se aproxima dos irmãos, dizendo-lhes para montar armadilhas para pegar o Soul. Rosal explica que leu sobre armadilhas, então Ars diz para ele usar seu conhecimento para pegá-los. Seus irmãos o apoiam, então Rosal decide tentar. Depois de algum tempo, Greg observa a invenção de Rosal e percebe que ela pegou um monte de Soul. Ele explica que está preocupado com o pai deles porque quando seus irmãos se tornarem soldados, ele terá dificuldade para caçar comida. Então ele inventou essa armadilha, revelando que pintou a cerca de amarelo para atrair o Soul. Greg nota algumas ervas penduradas acima, então Rosal revela que os pequenos Soul e suas mães odeiam o aroma, então isso os mantém afastados. Ele quer que os Soul continuem se reproduzindo. Seus irmãos acham que ele é uma lenda, mas Greg diz a Rosal para sair de casa com seus irmãos e diz a Ars para cuidar bem deles. Então Rosal começa a pensar que seu pai tem ódio por ele, mas Ars acha que deve haver uma razão sólida para Greg agir assim. Naquela noite, Rosal está refletindo sobre sua mãe, pensando que seu pai o despreza porque a saúde de sua mãe piorou depois que ela deu à luz a ele.
Ele está colocando a culpa em si mesmo pela morte dela. Mas do nada, ele ouve Greg conversando com seus irmãos e Gatos se perguntando por que ele está tratando Rosal tão mal. Então Greg explica que quer que Rosal o odeie porque acha que falhou como pai. Ele não conseguiu ver o talento do filho e revela que tem amor por Rosal. Ele quer vê-lo alcançar seu potencial máximo, mas Greg acha que está no caminho. Então ele quer que Rosal o esqueça e diz a Gatos e Marcos para apoiarem o irmão. No dia seguinte, Ars chega para buscar os meninos, então eles se preparam para partir e Greg começa a cortar lenha. Mas Rosal se aproxima dele, dizendo que não guarda ódio e que promete dar o seu melhor. Ele avisa ao pai que quer se reunir novamente e Greg fica nas nuvens ao ouvir isso, dizendo que vai estar esperando eles voltarem. 3 anos depois, vemos que Raven não está indo muito bem e Ars acha que ele não está apto para lutar. Mas o pai dele diz que ele não tem escolha, porque as coisas estão complicadas. Descobrimos que o governador bateu as botas há 1 ano, mas nomeou seu filho mais novo, Vasmak, como o próximo grande chefe. No entanto, o irmão mais velho, Kiron, está alegando que o documento era falso, provocando uma grande discussão. Os amigos estão divididos sobre quem deve assumir o comando e agora a missão deles está toda bagunçada com Sat aproveitando o caos. Ars está pensando se precisa lutar, mas seu pai diz que há algo ainda mais importante para ele se concentrar, seu noivado. Ars fica completamente chocado ao ouvir isso, tipo, caramba, por que ninguém contou pra ele? Seu pai lhe entrega uma carta e ele corre para espalhar a notícia pra galera, se perguntando o que diabos ele deveria fazer a respeito. Mas então, do nada, seu amigo aparece e diz que sua noiva acabou de chegar. Ele vai ao encontro dela, mas não faz ideia de como agir porque nunca teve uma garota em sua vida passada. Mas a garota se apresenta como Lisha Plaid, e caramba, ele fica encantado logo de cara. Mas quando ele vê as estatísticas dela, fica completamente chocado porque ela tem uma ambição incrivelmente alta, e ele acha que isso não combina com a aparência fofa dela. Ele está preocupado que ela esteja fingindo e não vai deixar ela enganá-lo. Mas enquanto ela fala, ele a acha adorável demais. Ele decide mostrar o lugar para ela e o mordomo dela, Jim, fica muito surpreso ao ver um Malkin na casa. Mas Lisha já sabe sobre Hits, então ela diz diretamente a Jim para pedir desculpas. Lisha recebe uma recepção calorosa, e eles se sentam para uma refeição. Ela adora a carne, e Ars conta a ela como eles as capturaram. Ele acha que ela é muito fofa, e ela menciona como passou por Lamberg no caminho até lá. Ars acha uma pena estar chovendo, então ele não pode mostrar o lugar para ela, mas ela diz para ele não se preocupar porque o sol começa a brilhar. Ele se pergunta se ela tem controle sobre o tempo, mas ela revelou que observou as nuvens no caminho, e sabia que era apenas uma chuva rápida. Então, ela disse para ele levá-la pela cidade. Enquanto isso, vemos Charlotte e Rosal observando-os, mas ambas têm uma má impressão dela. Ars e Lisha entram na cidade e vemos 2 caras discutindo. Ars se pergunta qual é o problema e uma mulher lhe diz que é uma briga por causa de um pedido de pedra mágica. O lojista encomendou pedras mágicas de fogo, mas o vendedor trouxe pedras mágicas de som, e como foi tudo verbal, ninguém sabe quem está errado. Ars pensa que deveria intervir e resolver, mas teme estragar tudo na frente de Lisha. Charlotte aparece oferecendo resolver as coisas com força, mas Lisha a impede. Charlotte acha que Lisha deveria cuidar da própria vida, mas Lisha diz que é fã e até Charlotte sente o charme dela. Lisha decide lidar com a situação e pede um favor a Ars, se ela tiver sucesso. Vemos os caras trocando socos e Lisha se aproxima deles. Eles se perguntam quem ela é, então ela se apresenta como a noiva de Ars e eles ficam super felizes ao ouvir isso, pensando que Ars está amadurecendo. Ela se oferece para comprar a pedra mágica de som, dizendo que são preciosas em sua região e revela que eles têm um vulcão, então ela pode vender a pedra mágica de chama a um bom preço também. Mas ela afirma que foi tudo ideia do Ars. Os caras ficam empolgados por ele se importar em ajudá-los e ele diz para eles fazerem um contrato da próxima vez para evitar essa confusão no futuro. A situação foi resolvida e Ars mostra gratidão a Lisha por sua ajuda. Depois disso, Lisha menciona seu favor e Ars se pergunta o que ela quer, mas ela só está pedindo para ele responder a sua pergunta, querendo saber de que tipo de pessoa ele gosta. Ars não consegue acreditar que é só isso que ela quer, mas ele sabe que não pode superá-la, então diz que gosta de pessoas que falam o que pensam e são autênticas. À noite, Ars pensa em como não conseguiu entender as intenções de Lisha, mas quando se prepara para dormir, a encontra em sua cama. Ele se pergunta se ela está brincando com ele, mas ela menciona que quer ter uma conversa direta com ele. Eles compartilham um chá e ele se pergunta sobre o que ela quer falar. Ela revela que tem o talento de ler as emoções das pessoas só de olhar para elas e menciona como ele estava desconfiado dela quando se conheceram, então ela ficou curiosa sobre o porquê. Ele decide contar a verdade, revelando sua habilidade de ver as estatísticas de uma pessoa e como ela tem uma ambição incrivelmente alta, fazendo-o pensar que todos os seus movimentos são calculados.
Ele acha que ela não vai acreditar nele, mas ela acha que isso explica suas ações. Ela admite que é extremamente ambiciosa, então Ars está se perguntando o que ela realmente quer. Ela revela diretamente que seu objetivo como mulher é fazer um bom homem se apaixonar perdidamente por ela, e Ars percebe que o melhor movimento para ela é casar com alguém poderoso. Ele acha que ela é azarada porque o território deles é pequeno, mas Lisha sabe exatamente o que se passa na cabeça dele. Ela diz a ele que, mesmo que o território deles possa ser pequeno, depois de passar o dia com ele, ela ainda quer ser sua esposa, porque vê um grande potencial nele. Só tem boas pessoas ao seu redor, mas Lisha acredita que é exatamente por isso que ele será ótimo. Ela destaca como todos o veem como família e acha que essa é a qualidade mais importante para um líder. Ela diz diretamente a ele que se apaixonou, mas depois decide encerrar a noite e Ars fica perplexo. Ele começa a surtar porque não respondeu, mas vemos Lisha do lado de fora se sentindo envergonhada também. Mas ela percebe que é a primeira vez que se abre assim para alguém. Vemos Lisha se afastando e ela nota que ele ainda não respondeu a sua confissão. Isso o deixa totalmente assustado, mas ela diz que pode esperar porque decidiu que vai se casar com ele. Em um flashback, descobrimos que ela odeia completamente o mundo da nobreza, porque todos estão lá mentindo e apunhalando pelas costas, apenas tentando garantir suas próprias posições. Ela odeia sua própria habilidade por causa dessa confusão também. Mas um dia, quando viu uma garota se casando, percebeu que poderia escapar de todas as intrigas e conspirações se encontrasse um homem que fosse forte o suficiente. Então, ela não tinha planos de se casar com alguém da família de Ars porque achava que precisava encontrar alguém ainda mais forte. Mas depois de passar um tempo com ele, ela viu como ele é gentil e amado, e quis fazer parte do mundo dele. Então, ela está grata a Deus por lhe dar poder, e está disposta a ajudar a Ars a construir seu novo mundo. Vemos Ars escrevendo para ela, informando que seu pai está melhorando e que toda a confusão da sucessão está se acalmando. Mas ele quer vê-la novamente para finalmente expressar seus sentimentos e deixá-la saber que também quer se casar com ela. Bem, parece que ele deu azar porque a condição de Raven foi por água abaixo, já que sua saúde tem piorado o ano todo, e ele está prestes a bater as botas mais cedo ou mais tarde. Mas Ars não está pronto para deixar seu pai partir sem retribuir tudo o que ele fez por ele, então está rezando para que Raven aguente um pouco mais. Enquanto isso, no Castelo Arcantos, o governador está relaxando em sua sala do trono escura, completamente sozinho, nenhum guarda à vista. Então, do nada, um cara abre a porta segurando uma faca como se estivesse a sério. O governador tenta fugir, mas caramba, sua majestade tem um debuff de mobilidade de -10. Então, ele tropeça e come poeira. É quando o assassino aproveita a oportunidade para correr até ele e esfaquear o governador pelas costas. Um monte de guardas invade a sala, tentando cercar o assassino e levá-lo para interrogatório, mas o assassino já conseguiu o que queria, então ele faz um movimento acrobático louco para pular pela janela e esmaga a cabeça no pavimento como um coco rachado. Então, eles nunca vão descobrir quem está por trás dessa bagunça. Algum tempo depois, a notícia do assassinato do governador chega aos ouvidos de Raven. Ele convoca uma reunião com Ars e sua equipe para descobrir o que diabos fazer. Ele se vira para Rosal perguntando o que vai acontecer agora que o governador está 6 palmos abaixo da terra, e Rosal sabe que a merda vai bater no ventilador com uma guerra feia no horizonte. Com o governador fora, a luta pela sucessão está prestes a explodir em todos os distritos. Eles têm que escolher lados entre o irmão mais velho Kuran e o irmão mais novo Vasmak. Lumer, o figurão no distrito de Canarre, provavelmente vai ficar do lado de Kuran e Lamberg vai seguir o exemplo. Raven está esperando uma carta de convocação a qualquer momento, então ele diz a Hitz para deixar os soldados prontos para partir a qualquer instante. Ele quer se preparar para a batalha também, mas droga, ele não consegue nem sair da cama com a doença que tem agora. Logo, a carta de convocação chega, dizendo a Lamberg para reunir suas forças para a guerra que se aproxima. Como Raven não pode se juntar ao grupo, Hitz sugere que ele e Charlotte assumam como líderes e mantenham as coisas sob controle em seu lugar. Mas Ars não aceita isso. Ele está decidido a ser o responsável por lidar com a situação. Ars, Charlotte e Hitz estão em um penhasco, olhando para o distrito de Canarre, onde estão prestes a encontrar Lord Lumer. Ars não consegue deixar de se sentir um pouco inquieto sobre que tipo de homem estão prestes a encontrar. Eles chegam aos portões do castelo e Ars se apresenta diretamente como filho de Raven Leuvent, aparecendo porque Lord Lumer o chamou. O guarda dá uma olhada no convite e parece legítimo, mas ele não acredita que Ars está aqui para representar a casa Leuvent porque ele é apenas uma criança. Mas então o guarda reconhece Charlotte como a famosa Dama das Chamas, e Hitz como o ceifador de Leuvin. Isso faz Ars se perguntar que tipo de merda Hitz deve ter aprontado no campo de batalha para ganhar um título assim. De qualquer forma, o guarda não duvida mais da identidade de Ars, então ele os leva para dentro do castelo, onde Ars é apresentado ao braço direito de Lumer, Minos Renar.
Ars diz que é um prazer conhecê-lo, e já que Ars apareceu, Minos imagina que Raven deve estar realmente doente e deseja-lhe uma rápida recuperação. Ars dá uma olhada nas estatísticas de Minos, e caramba, esse cara é acima da média em tudo. Minos menciona que ouviu falar das conquistas do grupo e oferece-lhes diretamente para trabalhar ali. Mas Charlotte e Ritz já juraram lealdade à Casa Leuvent, então recusam a oferta de Minos. Ele está desapontado, mas entende o compromisso deles. Com as apresentações feitas, Minos deixa Ars na sala de reuniões onde os outros líderes estão esperando. Ars se sente um pouco nervoso, mas ele entra lá e se apresenta confiantemente como Ars Luven, representando Raven Luven. Ele se senta, mas ainda está muito nervoso porque ninguém disse nada ainda. Finalmente, Crow Orcello, que costumava andar com Raven e brincar com Ars, quebra o silêncio. Ele diz a Ars para relaxar e até oferece alguns biscoitos. Enquanto isso, outro cara está olhando para Ars com a cara mais feia, e Ars não faz ideia do porquê. Justo quando Ars estava prestes a tentar acalmar as coisas com ele, as portas principais se abrem, e entra Lumer Pires, o chefe de Canar. Lumer agradece a todos por terem vindo e se senta. Ars verifica suas estatísticas e é mais ou menos o que se poderia esperar do chefe de um distrito. Sua habilidade é realmente alta, mas nada mais é realmente notável. Mas se você olhar mais de perto, Mina compensa as habilidades que Lumer não tem. Então, sem dúvida, juntos, eles podem tomar as melhores decisões para o país. Lumer lamenta por trazê-los aqui com tão pouco aviso, mas ele queria que ouvissem diretamente da sua boca. O assassinato do governador definitivamente vai desencadear uma guerra massiva e uma luta pelo poder. Lumer está apoiando o irmão mais velho até o fim amargo, e isso não vai mudar. Então ele pergunta se alguém tem algum problema com seus planos. Crow e Ars não têm nada a acrescentar na reunião. Então Lumer encerra e fala sobre os rumores de que Sats pode usar essa chance para lançar outro ataque contra eles. Ele quer que as tropas deles estejam prontas para o caso de isso acontecer. Agora que a reunião terminou, os outros já estão planejando maneiras de manter suas tropas preparadas, e Ars está completamente exausto porque nunca esteve tão nervoso em sua vida. Enquanto ele ainda está esparramado na mesa, Lord Lumer o chama, então ele se levanta imediatamente para se desculpar por seu comportamento rude. Lumer diz a ele que não há necessidade de pedir desculpas e que ele sabe sobre a condição de Raven. Ele está animado por ter Ars segurando as pontas em seu lugar. Leuvent pode ser um assunto pequeno, mas ultimamente seu povo tem mostrado força além das expectativas. Lumer também está feliz que Ars seja sábio o suficiente para agir como representante de seu pai, mesmo tendo apenas 11 anos. Então, ele tem grandes esperanças para o futuro da Casa Louvain. O mesmo vale para Charlotte e Ritz. Dito isso, Lumer sai para cuidar dos seus próprios assuntos. Quando ele se vai, Ars e os outros percebem que precisam se esforçar bastante. Assim, Ars sugere que comecem a se preparar o melhor possível para a batalha que se aproxima. Mas antes que ele possa começar, ele é chamado novamente, e desta vez é pelo cara que estava olhando feio para ele antes. O cara diz que é a primeira vez que estão conversando, então ele se apresenta como Hammond Plade. Basicamente, ele é o pai da Lisha. Ele pergunta se Hammond precisa de algo dele, e Hammond menciona que Lisha anda toda atrapalhada ultimamente, e é porque Ars não tem mantido contato. Ele quer saber se Ars tem respondido às cartas de Lisha a tempo. E Ars tenta explicar que tem tentado, mas com seu velho ficando mais doente e o governador sendo assassinado, ele não teve muito tempo para terminar sua última carta. Ele pede desculpas e promete escrever uma carta para ela assim que voltar para casa. Hammond admite que Lisha geralmente é reservada e age de forma egocêntrica, mas ultimamente ela tem se aberto e mostrado mais seus sentimentos, e ele acha que é por causa de Ars. Então, está claro que ela tem sentimentos fortes por ele. Lisha sempre foi uma boa menina, obediente e tudo mais, mas ele considerou isso como garantido e se concentrou em assuntos militares e do Estado em vez de passar tempo com ela. Então, ele sabe que ela deve ter se sentido muito solitária, especialmente com todos aqueles nobres suspeitos ao redor dela. Ele realmente quer que ela encontre a felicidade, por isso concordou com o noivado. Então, ele pede a Ars para cuidar muito bem de Lisha, e Ars promete fazer o que puder para fazê-la feliz. Quando Ars chega em casa, ele conta tudo sobre o que Lumer disse na reunião para Raven. E é exatamente como ele previu, mas Raven tem algumas palavras para Ars sobre ele aparecer lá sem avisar. E as palavras são que ele está muito orgulhoso dele. Depois disso, Ars começa a escrever uma carta de resposta para Lisha e pede desculpas por demorar tanto para responder. Ele conta a ela sobre todas as coisas recentes que estão acontecendo e como conheceu o pai dela, mas com uma guerra no horizonte, ele tem que dar o seu melhor para vencer e proteger Lisha, assim como prometeu a Hammond. Mais tarde naquele dia, vemos Ars treinando com Ritz na arte da espada. Mas ele leva uma queda forte no chão. Ritz sugere que ele faça uma pausa porque eles estão nisso o dia todo, mas Ars insiste em continuar. Todos ao seu redor estão ficando mais fortes, mas ele sente que não fez nenhum progresso em anos. Ele liderou uma tropa em uma batalha de prática mais cedo e, para ser sincero, foi um desastre total.
Ele leu sobre guerra, mas não tem nenhuma experiência real com isso. E quando os soldados de verdade avançavam contra ele, ele sempre hesitava. Ele sabe que terá Hitz e Charlotte ao seu lado, mas se não conseguir se defender no campo de batalha, só estará atrapalhando todos os outros. Mas no meio do autodesprezo de Ars, Rosal vem correndo até ele e diz que Sights enviou forças para Kumari. Lumer quer que eles se dirijam ao campo de batalha imediatamente para interceptá-los no território de Krau, em Kumari. Eles têm alguma margem de manobra em como lidar com a invasão de Sights, mas se não resolverem isso agora, logo será um problema de Lamberg. Lamberg será o próximo alvo de Sights se eles conseguirem invadir Comer. Raven ainda não está em condições de lutar, então isso significa que Ars tem que entrar no campo de batalha. E caramba, ele está morrendo de medo da ideia. Ele tenta manter a calma e dá a ordem para as tropas avançarem sob seu comando. Enquanto ele sai, Ritz tenta tranquilizá-lo dizendo que tudo vai ficar bem porque ele tem Charlotte e Ritz ao seu lado. Alguns minutos depois, Ars se dirige às tropas e diz que vai liderá-las na batalha para proteger o distrito de Komar. Mas no meio do seu discurso, Raven o interrompe e diz a Ars que não pode deixá-lo ir para a guerra ainda. Ele ainda é muito inexperiente, então Raven diz que assumirá o comando e liderará as tropas. Ars aponta que Raven ainda está muito doente para ir à guerra, mas Raven se arrependeria muito mais de deixar Ars morrer no campo de batalha do que morrer ele mesmo pelo bem do distrito de Komar. Ars tenta explicar que, com Ritz e Charlotte ao seu lado, ele tem certeza de que voltarão vitoriosos. Mas a vitória não é a questão aqui. Raven diz que Ars não tem cara de guerreiro, e para provar isso, ele ordena que um dos soldados traga o cara que eles têm trancado na masmorra. Quando o trazem, Ars pergunta quem é esse cara, então Raven explica que seu nome é Baramorda, e ele cometeu todos os crimes possíveis sem um pingo de remorso. Ele deveria ter sido executado há um tempo, mas a doença de Raven atrasou isso. Agora, ele quer realizar a execução ali mesmo, e diz a Ars para assistir. Se Ars conseguir assistir à execução desse cara sem perder a calma, então Raven o reconhecerá como um homem, e o deixará liderar as tropas na batalha. Mesmo prestes a morrer, Baramorda continua falando sobre o quanto gostava de matar crianças pequenas como Ars. Mas, mesmo sendo um completo canalha, quando o machado desce sobre seu pescoço e sua cabeça é cortada, os olhos de Ars ficam vazios porque ele não consegue lidar com o que acabou de ver. A visão da cabeça decepada e do sangue faz Ars cair de joelhos, mas Raven diz a ele que não há nada do que se envergonhar. Todo mundo reage assim na primeira vez que vê a morte, mas agora, se uma morte abala Ars, não há como ele lidar com um campo de batalha onde a morte acontece o tempo todo. Raven ordena que as tropas avancem junto com Ritz, Charlotte e Rosal, deixando Ars lá para pensar em como foi ingênuo ao achar que estava pronto para a guerra. Na fronteira do conflito, assistimos enquanto Raven e a equipe de Ars entram em batalha. Ritz e Raven seguram a linha de frente enquanto Rosal dá as ordens, ajustando a formação do exército. Charlotte faz sua parte e lança uma enorme bola de fogo, explodindo uma parede. A doença de Raven está cobrando seu preço enquanto ele tosse sangue, mas ele ainda luta com uma coragem insana. O inimigo supera o exército Kanai em 50%, mas graças a Raven liderando as forças Louven, eles conseguiram tomar a fortaleza que buscavam. A batalha se arrasta por mais de um mês, e Raven retorna 4 dias após o 12º aniversário de Ars, mas ele está em mau estado. Os irmãos de Ars estão com medo de que ele possa morrer, então Ars vai falar com sua equipe. Ele diz a Ritz que se machucou durante o treinamento e pergunta sobre seu pai. Ritz explica como Raven lutou como um herói, mas sua saúde já debilitada piorou ainda mais quando a luta terminou. Ars culpa a si mesmo por não ser forte o suficiente para ocupar o lugar de Raven, mas os outros lembram-lhe que Raven já estava doente. Ars pede para ser mantido informado se a condição de Raven mudar, então ele vai treinar mais um pouco. Ritz menciona que está ficando tarde, mas Ars não dá a mínima. Todos estão preocupados com Ars porque ouviram que ele está se esforçando ao máximo em seu treinamento diário. Nesse momento, a equipe fica chocada quando Lisha aparece na porta deles. Ela está muito preocupada com Ars porque notou uma mudança nas cartas que ele tem enviado ultimamente. Suas palavras costumavam ser doces e calorosas, mas agora ele parece distante. Ela se pergunta se algo está errado, então Ritz pede para ela não se ofender quando ele diz que Ars tem seus motivos. Lisha fica chateada e explica que não está ofendida. Ela está apenas preocupada, ela está desesperada para saber o que está errado, então todos concordam em contar a ela. Eles contam sobre a execução e como Ars se sente culpado por piorar a condição de Raven. Lisha se culpa por não ter ajudado Ars mais cedo quando ele precisou, então ela implora para que lhe digam onde ele está. Lisha está toda animada para ver Ars, mas ele está no meio de um treinamento intenso. Depois que ele desaba no chão, dizem a Ars que ele não pode aguentar fisicamente mais treinamento. Mas Ars não aceita e aponta que seu pai lutou em uma batalha real em uma condição ainda pior.
Ars quer desesperadamente proteger todos como seu velho, então continua treinando. A equipe fica surpresa quando Lisha decide não falar com ele, então ela explica que agora não é o momento certo. Nesse momento, eles ouvem que Raven recuperou a consciência. Rosal quer compartilhar a boa notícia com Ars, mas acontece que Raven quer falar com os três primeiro. Raven fala com eles de maneira casual e Charlotte está se perguntando quem é esse cara. Raven explica que não está falando com eles como seu senhor agora, ele só quer saber se estão felizes com suas vidas na casa. Acontece que é como o paraíso para eles, e Raven fica feliz em ouvir isso, mas então ele dá uma má notícia. Ele explica que seu tempo neste mundo está quase acabando, então ele quer lhes dizer algo. Ele não esperava muito quando Ars os trouxe pela primeira vez, mas eles se tornaram pilares cruciais em seu domínio. Raven está feliz por tê-los conhecido e está orgulhoso de tudo o que eles conquistaram. Todos estão sem palavras, e Raven revela que tem um favor a pedir. Ars ainda não está pronto para enfrentar batalhas, e torná-lo o senhor agora seria extremamente cruel. Agora, à beira da morte, Raven percebe o quanto deixou inacabado. Ele gostaria de ter levado Ars ao campo de batalha mais cedo para mostrar-lhe as duras realidades do mundo, enquanto ainda estava lá para protegê-lo. Mas é tarde demais para isso. Então Raven pede aos três que apoiem Ars. Ele não está pedindo como algum senhor de um domínio. Raven está pedindo como pai. Ele declara o quanto se orgulha de chamar Ars de filho e implora que concedam esse desejo. Rosal dá crédito a Ars por consertar sua própria relação com o pai e jura que fará o que for preciso para ajudar Ars. Charlotte explica como Ars deu propósito à sua vida e que não pode servir a mais ninguém. Ritz sente o mesmo, jurando lutar por Ars mesmo que isso signifique morrer. Todos concordam em apoiar Ars e agradecem a Raven por deixá-los entrar em sua casa. Ritz tem uma coisa para pedir a Raven e Raven concorda, então Ritz diz a Lisha que Raven quer falar com ela. Lisha pede desculpas por se encontrarem nessas circunstâncias complicadas, mas fica chocada ao descobrir que já se conheceram antes. Raven pensou que ela era apenas uma garota excessivamente cuidadosa quando a viu pela primeira vez, mas logo percebeu que ela tinha um bom coração. Raven queria alguém como ela ao lado de Ars, então pediu para que ela ficasse noiva de Ars. Raven está preocupado que ela possa estar chateada com os defeitos de Ars, mas isso é a última coisa em sua mente. Ela admite que a bondade de Ars pode torná-lo vulnerável, mas sabe que ele está se esforçando muito para superar isso e ser mais como Raven. Raven fica feliz em ouvi-la falar assim porque está claro que ela se apaixonou por Ars. Lisha confessa orgulhosamente que ama Ars de todo o coração, e Raven a agradece. Lisha sai da sala enquanto Raven pede para ver Ars em seguida, e ela agradece a Ritz por ajudá-la a conhecer Raven. Quando Ritz fica sozinho, sua mente é inundada com todas as memórias que teve com Raven, e ele desaba em lágrimas. Mais tarde, Ars, todo animado, vai ver seu pai e fica aliviado ao saber que ele está se sentindo melhor. Ars revela que fez muita pesquisa sobre a doença de Raven e há alguns remédios que ele quer tentar. Ars tenta falar sobre um médico que pode ajudar, mas Raven o interrompe. Raven se lembra de ter a idade de Ars quando fugiu de casa e foi para a cidade por causa do tirano que governava sua aldeia. O governador de Michonne estava visitando a cidade e o que Raven mais lembra é de como ele parecia impressionante. Raven ficou muito impressionado com ele e queria ser exatamente como ele, alguém que pudesse ser um governador e liderar um monte de soldados. Raven aprendeu a manejar a espada sozinho e tornou-se um soldado. Ele lutou com todo o seu coração e foi reconhecido por suas ações. Antes que percebesse, foi nomeado por Lumière e acabou tendo seu próprio território. Ele valoriza todos que vivem em Lamberg e dedicou sua vida a protegê-los. Ars fica preocupado quando Raven começa a tossir, e Raven revela que sabe que Ars se culpa por sua condição. Raven assegura a ele que não é culpa dele porque ele escolheu essa vida. Raven tem um favor para pedir a Ars, então ele diz para proteger o povo de Lamberg. Ars começa a desmoronar, mas se controla e declara que cumprirá o pedido de seu velho. Raven consegue ver a determinação nos olhos de Ars, então percebe que ser seu filho deve ter sido um grande peso. Ars rejeita essa ideia e diz com orgulho que está feliz por ser filho de Raven. Raven alivia o clima perguntando como estão as coisas com Lisha, e os dois relembram o passado. Eles acabam conversando a noite toda e até o resto da família se junta. Infelizmente, no dia seguinte, Raven se foi. Naquela noite, Ars pede aos irmãos que se despeçam do pai enquanto ele é sepultado. Ars começa a derramar algumas lágrimas e faz um discurso sobre como seu pai era incrível. Ele informa a todos que Raven lhe confiou o cuidado de todos em Lamberg. Ars admite que não é tão forte quanto seu pai, mas jura cuidar de todos mais do que qualquer outra pessoa, e ele promete protegê-los. Ele pede o apoio deles e todos se unem a ele, dizendo que fariam qualquer coisa por ele. Nesse momento, Charlotte se lembra de uma vez em que tentou se esforçar no campo de batalha, mas Raven disse para ela guardar esse esforço desesperado para quando fosse Ars no campo de batalha, então ela prometeu fazer exatamente isso.
Rosal recorda uma memória de ficar acordado até tarde estudando e dizendo a Raven que queria aprender o máximo que pudesse para ajudar Ars. Raven lembrou-lhe que ele tinha muito tempo para crescer, então poderia ir devagar e crescer ao lado de Ars. Lisha se sente um pouco triste com sua própria memória, mas está feliz em ver como todos estão próximos neste momento. Ars agradece a todos por estarem ao seu lado e pede ao pai que cuide deles. Ars se recompõe e se volta para todos, proclamando que a partir de hoje ele é o chefe da Casa Louvain. Todos se curvam a ele e ele declara que a lenda da Casa Louvain começa agora. Enquanto isso, uma mulher misteriosa ouve alguns caras falando sobre um assassinato e pede que eles contem os detalhes. 3 meses depois, Ars diz ao seu velho que todos têm o apoiado, ajudando-o a se acostumar com suas elegantes responsabilidades de senhor. Ars sabe que nunca poderá estar à altura de seu pai, mas promete dar o seu melhor à sua própria maneira. Os Lords se reúnem para prestar homenagem a Raven e anunciam que Ars assumiu como chefe da Casa Louvain. Ars promete assumir seu papel da melhor forma possível e os outros Lords ficam impressionados com a confiança em seus olhos. Ars agora está no mesmo nível que eles e fica animado quando dizem que esperam grandes coisas dele. As coisas estão ficando sérias com a guerra entre os irmãos começando, então Minos informa a todos sobre a situação. O irmão mais novo tem mais tropas e recursos do que eles e está controlando a capital da província de Mission. O irmão mais velho controla a cidade comercial de St. Clair, o que lhes dá uma vantagem econômica. No geral, o poder está bem equilibrado entre as duas cidades rivais. Isso significa que os distritos ao redor vão desempenhar um papel importante, e o Lord Corran tem se esforçado para garanti-los. Mas aqui está o problema: há um domínio que não está cooperando. Chama-se Parina e está bem no meio de uma rota de suprimento importante que eles precisam para as linhas de frente. Eles esperavam evitar lutas desnecessárias, mas essa rota é crucial, então eles têm que tomar Parina. E justo quando todos estão pensando no próximo passo, Ars lança uma bomba neles. Ele pergunta se podem deixá-lo tentar algo primeiro. Um olhar para trás mostra que Rosal ficou desconfiado da maneira como o exército inimigo estava se movendo e Ritz o apoiou. Mas eles não têm certeza do que estava errado exatamente. Eles sabem que seria tolice atacar sem saber o que está acontecendo, então decidiram reunir algumas informações primeiro. Ritz sugere entrar em contato com um grupo de mercenários chamado Shadow. Eles são profissionais em coletar informações e dizem que são muito bons nisso. Todos concordam, então Rosal diz a Ars para mencionar isso na próxima reunião. Agora, Ars explica aos Lords como é estranho que o inimigo não esteja recuando, apesar de estar cercado por inimigos. Ars faz algumas argumentações e eles dão a ele o sinal verde para investigar a situação. Mais tarde, nossa equipe vai conferir os órfãos crescidos de Charlotte. Ars construiu um orfanato e garantiu que as crianças de Charlotte fossem aceitas, mas isso não é tudo. Ele pediu aos responsáveis que acolhessem também qualquer criança sem teto que encontrassem. Charlotte se encontra com as crianças e elas contam todos os seus planos futuros para ela. Um quer se juntar ao exército de Lumera e outro quer ser fazendeiro. Eles agradecem a Ars por mudar suas vidas, mas ele destaca que Charlotte também tem um grande papel, pois envia a maior parte de seu salário para eles. As crianças também agradecem e prometem dar o seu melhor. Charlotte pensou em levá-los todos para Lamberg, mas agora percebe que é melhor para eles ficarem aqui. Viver em uma cidade grande abre muitas oportunidades, e as crianças precisam experimentar todo tipo de coisa. E justo quando Ars está surpreso, Lisha aparece do nada e explica que veio com seu pai. Ela correu para encontrar Ars assim que soube que ele estava lá. Ars é pego de surpresa porque não está mentalmente preparado para enfrentá-la agora. Lisha está impressionada com o orfanato e percebe como a felicidade parece seguir Ars onde quer que ele vá. Uma das crianças órfãs se empolga e suja o vestido de Lisha, então Ars promete comprar um novo para ela, mas Lisha não se importa e se junta à brincadeira das crianças. O mordomo dela não está muito animado, mas Ars a respeita por isso. Mais tarde naquela noite, Ars revela que Ritz vai conectá-lo com um grupo de mercenários chamado Shadow. Se eles concordarem em encontrá-lo, ele vai negociar um trabalho com eles. Lisha quer ir junto, mas Ars avisa que pode ser perigoso. Lisha não se importa, dizendo que Ars terá apoio e confia em Ritz para mantê-los seguros. Ars cede e diz que irá buscá-la se os mercenários concordarem em se encontrar, mas Ars fica chocado quando Lisha revela que ficará com eles. Ela faz Ars se sentir culpado para deixá-la ficar, então ele vai preparar um quarto para ela. Esta garota ousada até sugere dividir um quarto, mas Ars logo descarta essa ideia. Charlotte intervém e explica que Ars ficará no quarto dela. E quando as coisas não podiam ficar mais estranhas, Ritz aparece para testemunhar todo o momento. Charlotte diz a Rosal que ele está com eles, então Ritz pede desculpas ao seu pequeno amigo e vai embora. Na manhã seguinte, os caras estão exaustos porque Charlotte passou a noite toda se mexendo e os mantendo acordados. Ritz aparece para contar que recebeu uma mensagem de Shadow, e eles têm que se despedir dos órfãos.
As crianças mencionam que talvez não estejam por perto na próxima visita porque terão realizado seus sonhos. Nosso grupo eventualmente se despede e Ars percebe que Charlotte está de bom humor. Ritz explica que entrou em contato com Shadow através de seu antigo grupo de mercenários. Gangues de mercenários passam trabalhos umas para as outras porque cada uma tem especialidades diferentes. A equipe de Ritz fazia batalhas na linha de frente, mas a de Shadow é especializada em operações secretas, inteligência, espionagem e às vezes até assassinato. Ars fica chocado ao ouvir isso e percebe o quão assustador Shadow realmente é. Nesse momento, Ritz revela que ele está preocupado com algo. Ele ouviu que o antigo líder de Shadow se afastou e foi substituído por um jovem. Esse novo líder é extremamente competente, e agora Shadow é mais capaz do que nunca. Ars não vê isso como um grande problema, então Ritz continua dizendo que esse líder só aceita trabalhos que lhes interessam. Ars acha que eles só precisam pagar, mas esse não é o problema. O problema? Tipo de trabalhos que esse líder gosta. Lord Lumière está contando com eles, então Ars está determinado a convencer os mercenários a aceitar o trabalho. Eles vão ao bar para encontrar os mercenários, mas são informados de que está lotado e precisam sair. Ars fica surpreso quando Ritz diz a frase secreta e de repente eles são autorizados a entrar. Todo mundo está olhando para eles, então Charlotte pergunta se pode torrá-los todos com um feitiço de fogo. Eles a impedem, então eles se contentam em fazer seus pedidos. Ars percebe que o grupo de mercenários está todo focado em reunir informações, então o líder deles pode estar observando-os agora. Ars tenta usar seu poder para encontrar o líder, mas os outros lembram-no de se concentrar em fazer o pedido. Nesse momento, a expressão de terror aparece no rosto de Ars quando ele usa sua habilidade na garçonete. Ars não quer revelar sua identidade, então mantém a calma, faz seu pedido e vai ao banheiro. Quando está sozinho, o medo toma conta e ele começa a tremer, pensando que deve haver algo errado com sua habilidade de avaliação. Só para verificar, ele a usa em Ritz e funciona perfeitamente. Mas caramba, ele está apavorado porque a garçonete tem uma destreza de 92 e uma engenhosidade de 90. Essas estatísticas estão fora de série, mas o mais louco é que a garçonete é na verdade um cara de 22 anos. Do nada, o cara puxa uma faca e exige saber como Ars descobriu que ele é o líder da sombra. Ars fica em silêncio, mas felizmente Ritz aparece para salvar o dia. Ritz está furioso e se pergunta se esse cara sabe com quem ele está mexendo. O cara está curioso para saber como Ritz sabia aparecer e nem Ars consegue entender. Lisha se junta à cena e aponta que depois do jeito que Ars foi tratado, o líder é melhor aceitar o trabalho dele. O cara fica todo desafiador, perguntando o que fariam se ele recusasse. Ele não quer que ninguém saiba sua identidade. Então ele está pensando em usar todos os seus truques para acabar com Ars e fugir. Mas Lisha o cala rapidamente, avisando que com Ritz ali, escapar com vida não vai ser fácil. Ars está em choque ao perceber que estão negociando sem ele. O cara ainda considera dizer não, então Lisha deixa claro que ela não é de esquecer. Ele mencionou eliminar Ars antes, então Lisha declara diretamente que, se ele fizesse isso, ela o perseguiria até os confins da Terra e acabaria com ele. Ars nunca teve tanto medo dela, e o líder ri disso e pede desculpas por ser rude. Ele ainda está curioso sobre como Ars descobriu que ele era o líder quando achava que seu disfarce era impecável. Ars simplesmente revela que tem uma habilidade de avaliação que lhe permite ver as habilidades dos outros. O cara acha difícil de acreditar, mas fica chocado quando Ars o chama de Mazek. Ars fica surpreso quando o líder admite que deixou esse nome para trás há muito tempo, e agora se chama Fan. O fato de Ars saber seu nome original é prova suficiente para o líder de que Ars não está mentindo sobre sua habilidade. Fan está disposto a aceitar o trabalho, mas está rezando para não ter que ver Lisha surtando novamente. Ars aponta que Fan nem sabe do que se trata o trabalho, mas Fan explica que já sabe tudo o que precisa. Ele tem um bom olho para julgar o caráter de alguém com base nas pessoas com quem andam. No caso de Ars, ele tem o Durão Ritz ao seu lado, e Lisha é intimidadora além da sua idade, e ela também tem muito respeito por Ars. Fan compara aceitar o trabalho com Ars a apostar em um vencedor garantido. Lisha explica dizendo que percebeu a expressão no rosto de Ars quando ele olhou para a suposta garçonete deles. Ela deduziu que ele deve ter percebido que era a líder, então Ritz decidiu segui-lo. Ars expressa gratidão por salvar sua vida e não pode deixar de pensar em como Lisha é confiável. Ars apresenta os detalhes do trabalho, e Fan só cobra uma moeda de ouro, já que é a primeira vez que trabalham juntos. Ars é pego de surpresa quando ouve que Fan levará apenas 5 dias para reunir as informações. Fan lembra-lhe que essa é a sua especialidade, então Ars mal pode esperar para ver o que ele tem na manga. Mergulhando no passado, vamos ver o que aconteceu quando nossa equipe se reuniu com os outros e Ars contou sobre o encontro com o líder das sombras. Charlotte está animada ao saber que ele aceitou o trabalho e até expressa o desejo de conhecer o líder algum dia. Nesse momento, Fan aparece como a garçonete deles e oferece panquecas de cortesia para Charlotte. Ars fica impressionado com a presença de Fan porque nunca teria adivinhado que ele era o grande chefe da Shadow se não tivesse visto aquelas estatísticas. Avançando 5 dias, Ars se encontra com Fan, que está sozinho porque o resto da equipe Shadow está em uma missão.
Ars fica pasmo ao descobrir que Fan conduziu sua investigação sozinho, e ele percebe que as habilidades insanas de Fan são o que o tornam o líder dos Shadows. Ars está empolgado ao saber que a missão foi um sucesso total, mas não pode deixar de se perguntar como Fan conseguiu realizá-la tão rapidamente. Infelizmente, isso é um segredo comercial, mas Fan tem muito a revelar. Acontece que a razão pela qual o distrito de Parana não está com Kurin é porque eles fazem parte de algum pacto. Fan conseguiu um documento com as assinaturas de todas as pessoas nobres que se aliaram ao Lord Vazmark. Do nada, Ritz perde a cabeça quando reconhece uma das assinaturas, e é um selo do distrito de Masa, que tem uma população enorme e um dos maiores exércitos do continente. Eles seriam um aliado poderoso para qualquer lado que escolhessem. Felizmente, o distrito de Masa está com Lord Kurin, assim como nosso grupo, mas o fato de que o selo deles está neste documento prometendo apoio a Vazmark significa que o distrito de Masa os traiu completamente. Agora, eis o problema. Se eles invadirem Parana, é provável que Masa os ataque por trás. Fan acha que Parana sabia disso e percebeu que ficar do lado de Kurin era uma jogada perdedora, por isso não estão colaborando. Ritz quer que Fan revele como conseguiu aquele documento legítimo para verificar sua autenticidade, mas Fan não compartilha seus métodos com ninguém, nem mesmo com seus amigos mais confiáveis. Tudo o que ele diz é que conseguiu de onde o chefe mora. Ritz pede desculpas por duvidar dele. Fan terminou o trabalho, então entrega o documento, e Ars não pode deixar de pensar em como ele é incrível. Ars se prepara para pagá-lo, mas Fan diz que não é necessário porque tratou Ars mal antes. Fan quer que Ars considere isso um pedido de desculpas e um investimento no futuro deles. Então Ars promete pagar a ele um extra pelo próximo trabalho. Ars e Ritz saem para contar a Lord Lumiere sobre a traição de Masa. Lumiere fica completamente surpreso com a notícia, e sabe que não será fácil convencer Parana a ficar do lado deles. Ele pede a Minas para mostrar o documento aos outros lords, e Lumiere elogia muito Ars por salvá-los de um erro colossal. Lumiere decide que ele precisa conversar com Kurin, e ele quer que Ars vá com ele. Mas espere! Minas solta uma bomba. Ele percebeu algo muito suspeito sobre o pacto. A assinatura e o selo do distrito de Masa não são legítimos. Ele os compara com o verdadeiro, e há uma diferença clara. Todos os outros estão corretos, mas o selo e a assinatura do distrito de Masa no pacto parecem totalmente falsificados. Parana foi completamente enganado a acreditar que Masa os traiu, e essa é a única razão pela qual se aliaram a Vazmark. Minas tem olhos afiados como uma lâmina, então Lumiere garante por ele, dizendo que podem confiar no que ele está dizendo. Ars está impressionado com as habilidades incríveis de Minas. Sua habilidade de avaliação permite que ele veja estatísticas, mas não revela os talentos especiais de uma pessoa. Ars não consegue entender por que eles insistem tanto nessa mentira, sabendo que eventualmente seria desmascarada. A equipe acha que era tudo uma questão de ganhar tempo. Se eles lançassem um ataque em Parana, teriam saído por cima, mas teria demorado, já que Parana revidaria. As pessoas por trás da mentira só se importam em ter Parana do lado deles por enquanto. Parana é descartável para eles, o que significa que o verdadeiro objetivo deve ser as pedras mágicas de explosão. Essas pedras são extremamente valiosas e só são encontradas em Parana e em outros 3 distritos. Quando são refinadas, as pedras mágicas de explosão liberam magia incrível e podem até criar armas mega poderosas. Vazmark deve estar atrás dessas pedras, e é um choque quando Rosal revela a verdade, atacar Parana não é uma opção. Se eles se enfrentarem e se desgastarem, estarão caindo na armadilha de Vazmark. A única jogada é contar a verdade para Parana e conquistá-los. O problema é que todos os mensageiros que enviaram foram completamente rejeitados. Mais tarde, vemos Ars se encontrando com o chefão de Paraná. Surpreendentemente, Ars diz a ele que sabe sobre o pacto e declara que Lamberg quer se aliar a Vazmark. Ars finge que não está ciente da assinatura falsificada de Masa e revela que Lumiere também quer mudar de lado. O chefão fica feliz em ver que Lamberg está sob a liderança de alguém competente e está disposto a conversar com Vazmark pessoalmente. Ele está super confiante de que Lamberg será bem-vindo do lado deles. Mas espere, Ars ainda não terminou. Ele tem algumas perguntas para fazer, o chefe confirma que o pacto é legítimo, dizendo que Vazmark o entregou pessoalmente. Ars aponta que o chefe de Masa tem apoiado muito Kurin, então por que a traição repentina? O grande chefe diz que traição é normal em tempos de guerra, mas Ars continua insistindo, por que Masa ficaria do lado de Vazmark quando isso os deixa cercados? Todas essas perguntas fazem o chefe perceber que todo esse encontro foi uma verdadeira armadilha. Ele perde a cabeça e exige que prendam Ars. Mas então Ritz aparece, revelando-se para proteger Ars. Ars explica que eles não estão ali para brigar, então o grande chefe exige saber por que ele veio. E é aí que Ars surpreende a todos ao revelar que trouxe o chefe de Massa para se explicar. Hora do flashback. Acontece que foi tudo ideia de Rosal. Eles mostraram o documento ao chefe de Massa, e ele ficou chocado porque nunca assinou aquele maldito pacto. Ars pediu-lhe que escrevesse uma carta para ele levar ao chefe de Parina, mas esse cara estava furioso.
Ele está irritado porque alguém falsificou o selo de massa, e declara que vai visitar o chefe de Parina e contar a verdade ele mesmo, e é exatamente isso que ele faz. Ele declara que está com Lord Curran desde o início e continuará servindo-o até o fim amargo. Com essa informação em mãos, a questão é se Parina ainda vai ficar do lado de Vazmark. O chefe de Parina quer se aliar a Curran agora que sabe a verdade, mas se pergunta se Curran realmente os aceitará de volta. O chefe de massa não tem certeza, mas ele sabe que seu distrito tem uma população enorme para proteger. Ele sabe que o chefe de Parina sente o mesmo em relação ao seu povo. O problema é que o chefe de Parina foi enganado tão facilmente e nunca se preocupou em verificar a legitimidade do pacto. Ars está completamente impressionado com a postura de chefe do líder de massa e percebe que precisa se aprimorar para igualá-lo. O líder elogia Ars por esclarecer a situação e deixa a decisão sobre a aceitação de Parina nas mãos dele. Ars sabe que o cara foi facilmente enganado, mas não quer cortá-lo por um único erro. Ele sabe que pode estar agindo de forma ingênua, mas está apenas feliz por terem resolvido as coisas sem brigar. Ars se adianta e declara que podem ser aliados e o chefe de Parina promete dar o seu melhor. Não há mais nada para discutir. Então Ars agradece ao chefe de massa por ter aparecido. O chefe retribui o carinho e aprecia que Ars percebeu o esquema do inimigo e o resolveu pacificamente. Ele está animado por ver que o distrito de Kanar adicionou um líder sólido à sua equipe. Mais tarde, Ars explica tudo para seu pai. Entre todas as boas notícias, Ars descobre que Vazmark conseguiu roubar um monte de pedras mágicas de explosão do distrito de Parina. Hitz e Rosal aparecem, e Ars os elogia por ajudarem a resolver as coisas sem que ninguém se machucasse. Hitz percebe que algo está na mente de Ars, mas Ars apenas diz que sabe o que tem que fazer. O único problema é que não vai ser fácil. Os chefes que ele acabou de conhecer estavam desesperados para proteger seu povo, e Ars quer se tornar um senhor forte como eles. Mas sem sua equipe, Ars sente que estaria completamente impotente nesta situação. Hitz o tranquiliza, dizendo que está ao seu lado e que sempre estarão juntos. Tudo o que Ars precisa fazer é seguir seu instinto e fazer o que acha certo. Nesse momento, alguém aparece e diz que Lord Lumer está no túmulo do Corvo. Lumer pede desculpas por demorar tanto para visitar e diz que Lord Curran quer se encontrar com Ars. Ars fica chocado porque ele é apenas um líder de território pequeno, e Curran é um figurão. Ars se sente indigno, mas Lumer explica que contou a Curran sobre o drama recente, e Curran está interessado em Ars. Ars aceita a oferta e planeja se preparar para quando esse dia chegar. Mas caramba, ele é pego de surpresa quando Lumer revela que estão indo encontrar Lord Curran agora mesmo. Ars acha que é muito repentino, mas sua equipe o anima e aponta que é uma chance de ouro para ele subir de nível no jogo. Eles dão confiança a Ars, então ele declara que está pronto para ir. De volta à mansão, Charlotte estava ocupada escolhendo sua roupa incrível para a festa que Ars havia planejado quando a empregada teve que vir e soltar a bomba de que todos já tinham ido encontrar Curran sem ela. Na carruagem a caminho de encontrar Curran, Rosal pergunta a Hitz se foi realmente legal deixar Charlotte para trás assim. Mas Hitz justifica dizendo que precisam de alguém para defender Lamberg enquanto estão fora. E além disso, Charlotte certamente os perdoará se trouxerem um presente para ela. Neste momento, Hitz está mais preocupado com Ars, que tem se esforçado sem parar desde que pegaram a estrada. Ars afirma que está bem, mas não esperava encontrar Curran com tão pouco aviso. Esse cara poderia se tornar o próximo grande governador, então é desconcertante para Ars porque ele gostaria de se encontrar com um senhor de uma cidade pequena como ele. Só para estar por dentro, Ars pergunta a Rosal qual é a história da festa para a qual foi convidado. Rosal explica que Curran chamou um monte de figurões de todos os lugares. Parece que ele está tentando aumentar a moral entre seus apoiadores ao se misturar com eles pessoalmente. Ao ouvir que haverá um monte de nobres influentes presentes, Ars começa a se sentir ainda pior com tudo isso. Mas é tarde demais para desistir agora porque eles já chegaram. Ars e a equipe espiam pela janela e ficam impressionados com o quão animada a cidade comercial parece. Ars percebe que precisa trabalhar muito se quiser tornar Lamberg tão encantadora quanto esta. Hitz sugere que o banquete desta noite pode ser a oportunidade perfeita para Ars se destacar entre a elite. Ars concorda em dar o seu melhor para alcançar esse objetivo. Ao chegarem ao castelo, todos os convidados começam a encher o salão, e Ars percebe que por algum motivo todos os olhares estão voltados para ele. Nenhum deles reconhece a Ars, então acham muito estranho um garoto estar andando sozinho. Ars começa a ficar autoconsciente sobre isso, mas então ele vê um rosto familiar do outro lado do salão, e é Lumer que está sendo tratado como realeza pelos outros nobres. Lumer vê Ars e diz para ele se juntar a eles, já que ele também é um Lorde. Ars se aproxima e Lumer o apresenta aos outros Lords como o novo Lorde de Lamberg. Um momento depois, trombetas tocam para avisar a todos que Curran chegou. Então, as cabeças começam a se inclinar em antecipação à sua chegada. Curran aparece e dá a palavra para que levantem as cabeças. E quando Ars finalmente conhece o próprio homem, a primeira coisa que ele faz é verificar suas estatísticas. Sem surpresa, Curran tem algumas estatísticas incríveis que gritam material de líder.
Então Ars entende por que Lumière e a equipe andam com ele. Mas se Kuran já é tão incrível, Ars não pode deixar de se perguntar quão mais avançado Vastmark deve ser, porque o boato diz que ele é ainda mais impressionante que Kuran. Kuran se aproxima e mostra carinho a todos na festa por terem comparecido. Ele os reuniu para informá-los sobre a grave crise que está acontecendo na cidade de Mission após o falecimento do pai de Kuran. Vastmark está tentando começar uma guerra com Curran, alegando que tem o direito de suceder o pai deles, mesmo que Curran seja o herdeiro legítimo. Infelizmente, o Império Summerforth não está ligando para esse drama, então estão ficando fora disso. Curran sabe que o Império está corrompido há séculos, então ele quer derrubá-lo e reconstruí-lo do zero. Ele jura vencer esta guerra e unir todas as regiões de Mission, transformando-a em uma nação totalmente nova. Ele quer que Mission se sustente como um território independente, mas sabe muito bem que não será fácil. Mas com o apoio de todos aqui, Curran está confiante de que podem alcançar qualquer coisa. Ele os vê como as pessoas mais brilhantes e melhores que poderia pedir para estar ao seu lado. E há uma pessoa em particular a quem ele quer dar muitos elogios por suas conquistas. Ele chama Ars para a frente para que todos possam vê-lo, e Ars fica completamente paralisado de choque. Mas com um pequeno empurrão de Rosal e Hitz, ele eventualmente chega à frente e se apresenta. Curran é sincero com a multidão, revelando que Vastmark forjou documentos descaradamente para enganar Parina e trazê-los para o seu lado. Mas Ars percebeu o jogo e ajudou a trazer Parina de volta para o lado deles sem precisar brigar desnecessariamente. Os outros nobres metidos não conseguem entender como um garoto como Ars conseguiu tanto, mas Curran ensina a eles que a idade não significa nada. O que importa são os resultados que você traz. E agora, Ars tem mais vitórias do que qualquer outra pessoa aqui. Então Curran pede uma salva de palmas para o homem. Ars aceita o carinho com graça, e um tempo depois, após passar um tempo conhecendo todos os outros lords, Ars está completamente exausto. Ele vai para a varanda para pegar um pouco de ar fresco, e é quando ele encontra Curran. Curran queria uma chance de conversar com Ars em particular, e ele menciona o que ouviu sobre Ars reunir alguns vassalos capazes. Você não ouve Lumière falar tão bem de qualquer um. Parece que Ars não é apenas inteligente, mas também tem um olho para talento. Então Curran quer fazer uma pergunta bem sincera a Ars. Ele acabou de conhecer todas as pessoas que servem sob Curran, então ele quer saber o que Ars pensa delas. Ars os avalia quando os conheceu pela primeira vez, mas se for honesto, todas as habilidades deles são bem medianas, mas ele não tem certeza se pode dizer isso diretamente a Curran. Mas Curran pediu a verdade diretamente, então Ars revela. Ele diz que não viu ninguém por aí que seja realmente impressionante. Então Curran pergunta se Ars acredita que seus próprios vassalos são melhores do que os de Curran, e Ars mostra respeito e diz a ele que sua equipe tem mais talento do que todas as pessoas de Curran juntas. Ars pensou que Curran poderia ficar todo animado, mas ele está realmente sentindo a opinião honesta de Ars. Ele sabe que seus vassalos são bons e focados, mas não são exatamente de primeira linha. Isso está fazendo Curran perceber o quão difícil vai ser vencer esta guerra com a equipe que ele tem agora. O lado de Vastmark tem um monte de gente inteligente e talentosa, então mesmo que Curran tenha mais poder militar e grana do que eles, isso não significa nada se aqueles que estão liderando o esforço de guerra são completamente inúteis. É por isso que ele está tão aliviado ao ouvir sobre as ações que Ars fez, porque mostra que há novos talentos surgindo. Curran tem grandes esperanças para Ars e até lhe diz que, se ele se provar em batalha, será recompensado com uma promoção para ser o novo senhor de Kanar. Ars não consegue nem entender o que está ouvindo, então ele pergunta diretamente o que vai acontecer com Lumière se Curran o fizer o novo senhor de Kanar. Mas Curran já estava planejando desde o início dar a Lumière um pedaço de terra muito maior, porque ele é um dos poucos vassalos em quem Curran realmente pode confiar. E antes de Curran ir embora, ele tem a audácia de perguntar a Ars se ele estaria disposto a entregar seus próprios vassalos. Ars não aceita nada disso, então ele rejeita a ideia de imediato. Curran já sabia que Ars não aceitaria pedidos ridículos como esse, mas ele ainda quer ouvir de Ars e seus vassalos. Então ele quer que Ars vá com ele ao Conselho de Guerra, e ele também está procurando que Ars encontre algumas pessoas talentosas, porque ele não pode ficar dependendo apenas de seus vassalos medíocres. Isso é tudo que Curran tinha a dizer. Então ele sai enquanto Ars está planejando corresponder às expectativas de Curran. Enquanto isso, no Castelo Arcantes, Vastmark recebe a notícia de que sua traição foi exposta, e Parina cortou laços com ele. Ele está meio chateado que Parina não vai lutar com Lumière, mas não é o fim do mundo. Seus vassalos dizem a ele que já pegaram um monte de pedras mágicas explosivas de Parina. Então, mesmo que a guerra comece imediatamente, Curran não tem chance. Curran não tem vassalos talentosos ao seu lado. E para piorar as coisas, seus soldados são um bando de desconhecidos, exceto o próprio Curran. Mas o exército de Vastmark está cheio de guerreiros habilidosos e poderosos. Eles acham que as chances de Vastmark perder são pequenas, mas Vastmark não está satisfeito com chances pequenas. Ele só entra em batalhas que sabe que vai ganhar com certeza,
então precisa que sua equipe garanta que não haja chance de perder. A propósito, ele pergunta a um de seus vassalos se sabem onde está uma mulher chamada Myrtle, mas ninguém tem ideia. E honestamente, ele acha que é uma má ideia contratá-la de qualquer forma. Ela pode ter talento, mas agora não passa de um alcoólatra. Então Vazmark concorda em não procurá-la e espera que ninguém mais vá atrás dela também. Alguns dias depois, Ars e o resto da equipe voltam para Lamberg e contam a Charlotte sobre toda a loucura, incluindo o fato de que Kuran quer que eles participem da próxima reunião do Conselho de Guerra. Kuran também quer que Ars ajude a encontrar mais pessoas talentosas, mas o antigo método de Ars para recrutar não vai funcionar agora, porque ele não tem tempo para fazer isso sozinho. Ritz sugere a ideia de deixar Fam cuidar do trabalho. Ars acha isso incrível, então eles marcam uma reunião e Fam concorda em assumir. Mas ele diz a Ars que não quer ser responsabilizado se acabar encontrando alguém incompetente, já que ele não tem uma habilidade de avaliação como ele. Ars Não haverá consequências se o Fam falhar, mas se ele realmente encontrar alguém legítimo, o Ars vai recompensá-lo com um bônus de 20 moedas de ouro. Fam está disposto a dar o seu melhor, então Ars e Ritz saem do bar e voltam para a equipe. Mas no caminho, uma garota bêbada esbarra em Ars e ele acaba caindo no chão. Ela o ajuda a se levantar e pede desculpas, e Ars diz que está tudo bem enquanto ela se afasta cambaleando. Acontece que ela entra direto no bar de Fam enquanto ele está arrumando as coisas, e ela começa a pedir um emprego. Um dos colegas de Fam sai dos fundos e a reconhece como Myrtle, e ele não está exatamente empolgado em vê-la. Fam pergunta como ele conhece Myrtle, então o cara explica que costumavam beber juntos em bares do mundo antigamente. Myrtle não se lembra muito dele, mas como ele diz que a conhece, ela pede ajuda porque está sem dinheiro e não tem onde ficar. O cara a rejeita porque ela ainda lhe deve muito dinheiro do último encontro, mas Fam intervém em sua persona de garçonete e diz que ficaria feliz em tê-la trabalhando lá. O cara pergunta ao Fam o que diabos ele está pensando em contratá-la quando ela é claramente uma bêbada, mas o Fam acha que ela pode ser uma personagem interessante, então ele vai lidar com isso. Como esperado, Myrtle é péssima no trabalho, mas o Fam deixa passar porque ele não a contratou por suas habilidades de garçonete. Assim que fecham a loja, Fam se senta com Myrtle e pergunta o que ela tem feito na vida. Ela explica que é uma andarilha, indo de lugar em lugar, aproveitando boas bebidas pelo caminho. Fam então pergunta o que ela fazia antes de se tornar uma andarilha, mas Myrtle o interrompe, dizendo que é rude um homem se intrometer no passado de uma mulher. Fam não consegue entender como ela descobriu que ele está disfarçado, então ele pergunta diretamente por que ela acha que ele é um cara, e Myrtle explica, dizendo que ele simplesmente parece um homem para ela, mas ela não se importa que ele goste de se vestir de mulher. Na verdade, ela acha ele bem fofo, então está disposta a contar um pouco sobre a própria história. Ela e o irmão idiota dela costumavam trabalhar para um velho, mas ela ouviu rumores de que o velho está 6 pés debaixo da terra agora, e isso a deixou muito triste. Fam está curioso sobre como era esse velho, então Myrtle começa a falar sobre como ele podia ser distraído às vezes, mas no geral ele era uma pessoa muito interessante. Ele acreditava nela e no irmão dela, mesmo quando eles eram muito pobres. O nome dele era Amador Salamatia, e esse é o ex-duque de Missão, o pai de Kurin e Vazmarch. O cara da Fam acha que ela deve estar mentindo, mas a Fam continua ouvindo e começa a acreditar que ela está falando a verdade, então ele diz a ela que tem um trabalho melhor para ela. Naquele momento, Fam envia uma carta para Ars, dizendo que encontrou uma pessoa realmente talentosa. Ars fica completamente chocado com a rapidez com que Fam conseguiu. Ele não perdeu tempo e já enviou a senhora, então todos vão até a porta da frente para recebê-la. Ritz abre a porta e Fam os cumprimenta dizendo que trouxe a mulher. Ele apresenta Myrtle a Ars. Ars a reconhece como a pessoa que esbarrou nele mais cedo, mas Myrtle já esqueceu tudo sobre ele. Quando Fam falou sobre a oportunidade de trabalho, isso despertou seu interesse, então ela pergunta a Ars se ele está disposto a contratá-la. E depois de dar uma olhada nas estatísticas dela, Ars fica completamente apavorado porque ela é um gênio absoluto. Fam diz que ela costumava trabalhar com o Duque, então Ars fica impressionado com ela. Mas Ritz conhece sua reputação e avisa Ars que o irmão dela, Thomas, está trabalhando com o Lord Vazmarch. Ela diz que não está bem com ele, mas Ritz não acredita e diz a Ars para não trazê-la a bordo. Mas Ars decide torná-la sua vassala de qualquer maneira, porque sabe que ela tem habilidades incríveis. No dia seguinte, Ritz começa a reclamar do comportamento de Myrtle, dizendo que ela não serve para ser vassala porque está sempre relaxando, até mesmo saindo do trabalho para cochilar no quarto. Ele acha que ela é um caso perdido, e diz a Ars para demiti-la de uma vez. Rosal aparece do nada dizendo que não quer Myrtle ensinando ele, porque ela mandou ele parar de estudar e o fez correr em vez disso. Ele acha que os métodos dela são malucos e que ela é completamente louca. Ars tenta defendê-la, mas então eles ouvem uma grande explosão e todo mundo fica apavorado, achando que estão sendo atacados. Mas acontece que é Charlotte causando a confusão porque Myrtle pediu para ela mostrar seus poderes.
Ars diz a todos para se acalmarem, mas percebe que todos estão irritados e descobrimos que eles odeiam Mirel porque ela está tornando suas vidas difíceis. Mas ela diz para aceitarem ela como é, e Ars a avisa para se endireitar ou ele terá que tomar uma atitude. Ela explica que não quer ir embora porque Ars é o único que a aceitou como ela é, então percebe que precisa encontrar uma maneira de se dar bem com a equipe. Ela sugere uma batalha simulada, dizendo que se vencer, eles têm que deixá-la ficar. Ars não está muito afim, mas Hitz quer ver do que ela é capaz, então concorda em enfrentá-la. Ars reúne sua equipe, mas fica surpreso quando Li Shuo aparece, dizendo que quer assistir à batalha simulada. Ele estabelece as regras, dizendo que eles vão se dividir em duas equipes e lutar na Floresta Oriental até o pôr do sol. Para vencer, eles precisam capturar o comandante inimigo ou eliminar a outra equipe. E Ars acrescenta que se um soldado for atingido na cabeça ou no peito, está fora do jogo. Charlotte está se perguntando se ela pode lançar alguma magia. Então Ars diz a ela que não pode lançar feitiços de fogo porque são muito destrutivos. Em vez disso, ele lhe dá poções mágicas, e ela percebe que só pode usar magia de luz e som no jogo. Ars está prestes a dividir todos em dois grupos, mas percebe que ninguém quer se juntar com a Mirel porque todos querem vê-la perder. Um soldado diz que Mirel vai ser demitida se perder, então ele sugere deixar os novatos se juntarem ao lado dela. Os soldados começam a discutir, mas Mirel não dá a mínima, e eles acham que ela é inferior. Então todos querem se livrar dela. Então vemos a equipe de Hitz na floresta, e Charlotte diz que eles são muito mais fortes que o time inimigo, mas ela acha que Mirel é incrível, então eles não devem subestimá-la. Rosu é o comandante deles, e descobrimos que ele tem medo das garotas. Mas ele diz a Hitz para dar o seu melhor. Ars é o comandante da equipe de Mirel, e vemos que está cheia de novatos. Ele sabe que estão encrencados e acha que Hitz vai destruí-los. Mirel acha que Hitz é um lutador incrível e sabe que a magia de Charlotte é extraordinária. Ela está impressionada que Ars conseguiu perceber os talentos deles. Ela menciona que seus soldados são fracos, então eles ficam chateados. Mas ela diz a eles que está apenas falando a verdade e está confiante de que ainda vão ganhar. Ela sabe que eles não estão acreditando nela, mas tem um plano e os convence a segui-lo. A equipe de Hitz monta armadilhas na floresta e ele expõe o plano de batalha. Ele sabe que a equipe de Mirel não pode enfrentá-los de frente, então provavelmente vão optar por ataques furtivos para ganhar vantagem. Ele sugere atacá-los de frente, com ele liderando metade dos soldados na frente, enquanto a equipe de Rosu segue por trás. Ele acredita que Mirel tentará capturar Rosu, então diz para ele liberar magia sonora assim que forem emboscados para que possam cercar os inimigos. Ele diz a todos para manterem a calma e lembra que eles têm a vantagem, então decidem seguir seu plano. Enquanto Hitz lidera sua equipe para patrulhar a área, eles de repente ouvem uma explosão enorme, percebendo que alguém caiu direto na armadilha deles. Eles correm para a cena e avistam um mago da equipe de Mirel. O cara revela que quer trair Mirel e conta os detalhes do plano dela. Ele explica que ela está ciente do jogo deles, então está planejando atrair a equipe de Hitz para uma armadilha, deixando-os indefesos quando ela atacar Rosu. Mas Hitz não confia no garoto, achando que Ars nunca aceitaria esse plano. Então o garoto confessa, dizendo que estava mentindo. Mirel queria que ele fingisse uma traição, mas no fundo, ele a odeia e quer que ela perca. Ele revela o verdadeiro plano de batalha de Mirel para a equipe de Hitz. Ela está planejando cercá-los depois de atraí-los para um local específico. O garoto menciona que ela fará seu movimento depois que ele soltar alguma magia sonora, mas Hitz ainda não acredita, então ordena que o garoto entregue sua varinha. O garoto concorda, mas então Hitz muda de ideia e diz à sua equipe para capturá-lo. O garoto pergunta a Hitz por que ele está fazendo isso, então Hitz explica que o acha suspeito. Um soldado comenta que ele está escondendo outra varinha. Hitz pergunta se ele planejava usá-la para magia sonora, e ele tenta negar. Mas Hitz se aproxima dele, intimidando-o, e o garoto começa a suar e a admitir. Hitz acha que o inimigo ainda está esperando o sinal, então planeja atacá-los por trás. Ele lidera sua equipe pela floresta e avista um grupo de soldados inimigos posicionados nas proximidades. Eles lançam um ataque surpresa, apenas para perceber que os soldados são todos malditos iscos. Mirel revela que tudo aconteceu conforme o planejado, dizendo ao garoto que sua atuação foi impecável. Hitz pergunta a ela por que está andando sozinha com Ars, lembrando-a de que tudo o que precisam fazer é capturá-lo para vencer. Mas ela está confiante de que pode escapar e começa a carregar Ars, desafiando-os a pegá-la se puderem. Hitz dá a ordem para atacar e eles começam a persegui-la. Vemos Li Sha e a equipe torcendo, e Ars está pensando que eles estão prestes a ser pegos, mas Mirel diz para ele relaxar, não há motivo para se preocupar. Hitz está determinado a vencer, mas sua equipe de repente tropeça em algumas armadilhas. Todos caem nelas, até mesmo Hitz, mas o cara se recupera rápido. Ele avança pelas outras armadilhas como uma fera, então Mirel usa sua magia sonora. Todos ficam perplexos, se perguntando para onde Mirel desapareceu. Mas Hitz consegue avistá-la. Ele continua a persegui-la, e Mirel percebe que ainda não receberam o sinal. Enquanto isso, Li Sha fica com ciúmes porque Ars está segurando firme em Mirel. Então ela começa a torcer para Hitz sair por cima.
Vemos um vislumbre da equipe de Rosu, e Charlotte está se perguntando se eles deveriam se reagrupar com Hitz. Mas do nada, eles são encontrados pelos soldados de Ars, que vão em frente e ativam o sinal deles. Rosu percebe que é apenas metade dos soldados de Ars, então ele conclui que tem a vantagem em uma luta justa. Ele dá a ordem para atacar e os soldados de Ars sabem que não são tão fortes, mas eles se lembram de Mirel falando sobre como os outros soldados os chamaram de fracos, então acham que é hora de dar uma lição neles. Mais soldados deles aparecem, cercando completamente a equipe de Rosu, e a luta começa. Charlotte foge com Rosal, usando magia sonora para escapar dos soldados, mas isso revela sua localização para Myrel. Hitz está se perguntando o que diabos Rosal está fazendo por perto, e vemos que Charlotte se envolveu em sua própria maldita magia. Rosal continua correndo e descobrimos que o objetivo de Myrel não era apenas atrapalhar Hitz e separá-lo de sua equipe, mas encontrar uma maneira de capturar Rosal. Hitz percebe o que eles estão buscando, mas Myrel acelera o ritmo. Hitz consegue acompanhar, pensando em como Ars o salvou e prometeu ficar ao seu lado. Ele está determinado a ser o guardião mais leal de Ars, então ele não vai perder para Mirel. Ars começa a sentir tontura, mas Mirel vê Rosal vindo em sua direção, e Hitz está prestes a alcançá-los, mas Ars lança sua magia sonora diretamente nele. Mirel se prepara para lançar seu ataque em Rosal, e Hitz não recua. Mas droga, Mirel acerta o golpe primeiro, e Hitz admite que foi derrotado. Ars se adianta e declara Myrel a vencedora, e todos os seus soldados começam a comemorar. Os soldados veteranos começam a reclamar sobre seus truques sujos, mas Hitz diz que não há nada injusto em uma batalha, então eles têm que aceitar o resultado. Ele ainda não está gostando da atitude de Myrel, mas reconhece suas habilidades e espera aprender com ela no futuro. Ars está preocupado que Myrel estrague o clima, mas ela diz a Hitz que ele foi incrível. E ela aponta que a estratégia de Rosal de se dividir foi a jogada certa. Ela acha que as coisas vão ficar bem interessantes e elogia Ars por ter subordinados tão incríveis, perguntando quais são seus planos. Ele menciona que só quer um lugar onde todos possam ser felizes, então ela percebe que ele não quer um mundo com guerra. Então ela acha que ele vai ter que se tornar rei para que isso aconteça. Ars fica chocado com o que ela está dizendo, mas ela diz que ele tem o que é preciso. Todos fazem uma festa para celebrar o sucesso da batalha simulada, e Mirel bebe mais do que todos. Os soldados pedem para ela ensiná-los, mas ela diz que já estão recebendo o melhor treinamento de Hitz, então não tem nada para ensinar a eles. Rosal acha que precisa trabalhar sua resistência, pensando que poderiam ter vencido se ele corresse mais rápido. Ele sempre achou que suas táticas eram suficientes porque ele é o estrategista, mas Mirel diz a ele que, se for pego ou morrer no campo de batalha, mais soldados vão morrer. Então o cara tem que conseguir se manter vivo. Rosal está animado para ficar mais forte, mas então Charlotte esbarra nele, e Mirel diz para ela lançar feitiços nele para ajudá-lo a correr mais rápido. Ars fica feliz em ver todos se dando bem com Myrel, mas ele está pensando no que ela disse sobre se tornar rei. Hitz se aproxima dele e pede desculpas por perder a batalha simulada. Ars diz que está tudo bem, mas ele se lembra de sua promessa a Raven, e se sente envergonhado por ter falhado. Ars diz a ele que ainda tem fé nele, e Hitz jura treinar 2 vezes mais. Ars está pensando no que Mirel disse, mas Hitz diz que sente o mesmo. Ars pensa em seu sonho de um mundo sem guerra onde todos são felizes, e Hitz promete ficar ao seu lado e ajudá-lo a realizá-lo. Este foi o final da primeira temporada. Obrigado por assistir e inscreva-se para mais resumos de anime.